Raven Vart, um nobre de baixo ranking que encarrega o pecado de montar uma rebelião contra o Império, mesmo que ele e sua família não tenham feito absolutamente nada. E depois de ser condenado, para conseguir a anistia, que é uma concessão de perdão, foi enviado para lutar contra demônios com a força operacional demoníaca, onde muitos diziam que as pessoas não sobreviveriam nem por um ano nesse lugar. Mas de alguma forma, o Raven, com muita determinação, ou quem sabe, muito ódio, conseguiu sobreviver por 10 anos. E lá no fim ele acaba encontrando o sucessor da casa Pendragon, que parecia muito inofensivo, mas quem o protegia era um grande dragão branco. E quando finalmente a anistia estava diante dos olhos do Raven, no último campo de batalha, onde ele esperou por 10 anos, ele encontrou o seu fim. Mas algo inesperado aconteceu. Vocês já devem ter percebido que tá cada vez mais difícil pra você ler aquele mangazinho de lei. Por isso eu indico pra vocês a Man Livre, um app onde você pode não só ler a sua obra favorita, como também várias outras, porque tem várias opções pra você escolher onde ler no app. E se você tiver interesse, ele tá disponível gratuitamente na Play Store. E eu vou deixar o link no card, na descrição e no primeiro comentário fixado. E sem mais enrolação, vamos de obra. Mas antes, deixa muito like nesse vídeo. Vamos bater a meta de 3.000 likes pra próxima parte. Se inscreve no canal pra chegarmos aos 50.000 inscritos. E se você tiver interesse em apoiar o canal financeiramente, se torne parte da comunidade de membros, onde você terá acesso a um cargo e um chat exclusivo na nossa comunidade do Discord. No mais, é isso. A história começa com um homem em combate contra uma ave gigante. E com sua espada, ele corta a cabeça dela ao meio. E essa cena revela que ele não derrotou apenas aquela criatura, mas também vários outros monstros. E um desses monstros comenta que para vencer tantos demônios sozinho, ele só pode ser o corvo imortal, Raven Vart. E o Raven já lança um olhar frio para aquele monstro, e com um único golpe de espada, ele corta a cabeça dele. E ele comenta que finalmente chegou ali. Restam apenas 15 dias. E se ele conseguir sobreviver, finalmente recuperará a sua liberdade, e poderá sair deste lugar, e reconstruir a casa da sua família. Em seguida, ele retorna para o acampamento das forças operacionais demoníacas, onde se encontra diversas pessoas, prisioneiros, guerreiros, muitos bêbados, e ele reflete sobre os últimos 10 anos, pensando em como esses dias foram realmente infernais. Nas forças operacionais demoníacas, aqueles que foram mandados para lá estão destinados a lutar eternamente contra demônios. É o pior destino que alguém pode receber no Império. Os membros das forças são quase todos criminosos e escravos. Só o que há de pior: pessoas que não se importam com a própria vida e nem se preocupam com o amanhã. 2 soldados comentam que ele matou todos os subordinados e retornou sozinho mais uma vez. E ele é até admirado por ser tão durão assim, apesar de sua origem nobre. E em seu caminho ele encontra um velho que comenta sua chegada e pergunta por que ele está o ignorando. Só que o nosso garoto range os dentes e responde apenas que esse velho parece que quer morrer, o que deixa o velho bem irritado. Mas nesse momento o Raven acerta um chute no estômago do velho e aponta sua espada para o pescoço do outro, fazendo um pequeno corte. E depois disso vai se aproximando do terceiro homem, pega na sua cabeça e finca-la no chão, fazendo um grande buraco ao redor da cabeça dele. Enquanto o velho tá lá derrotado, ele coloca sua espada bem no pescoço do velho e fala que se ele quiser morrer antes de ser comido pelos demônios, ele pode sempre contar com ele. E o velho, vendo ele ir embora, promete que vai se lembrar disso, enquanto o Raven reflete sobre os rumores que correm entre seus colegas. Dizem que ele é um antigo nobre da realeza que caiu em desgraça e não sobreviveria nem um ano, mas acabou se tornando um monstro que resistiu por 10 anos. E embora sejam rumores, essas histórias não estão erradas. A casa Vart, embora não fosse de grande prestígio, existia dentro do Império, mas tudo ruiu e eles perderam tudo. E o Raven se lembra daquele dia, há cerca de 10 anos, em que viu sua casa em chamas e um homem declarando que a casa Vart havia se rebelado contra o Império. E segundo ele, a consequência de um ato tão estúpido deveria ser a morte. Enquanto o Raven, desesperado, gritava que eles não tinham feito nada, mas mesmo assim foi aprisionado. E aquele homem dizia que ele era um tolo por não reconhecer os seus próprios erros. Enquanto o Raven tentava explicar que tudo não passava de um mal entendido, que eram as outras casas que estavam por trás de tudo. E eles acabaram sendo arrastados para aquela situação. Mas aquele homem coloca a mão na cabeça do Raven e diz que o seu pai e a sua mãe já haviam sido purificados. E ele sugere que poderia transformá-lo em cinzas junto com os outros. Mas ele oferecerá para ele uma opção. Se ele lutar contra demônios por 10 anos nas forças operacionais demoníacas, poderá continuar vivo. E o Raven só escuta os nobres murmurando sobre ele. Eles falavam que esse é o pior grupo do Império, aquele que é cheio de bárbaros e criminosos. E para um membro da realeza ter sido jogado naquele lugar, esse é o fim da casa Vart. Mas o nosso garoto determinado pergunta se ele realmente lutar contra demônios por 10 anos poderá viver. E aquele cara fala que se ele conseguir, depois disso tudo, ele será livre para fazer o que quiser. E esse o Raven fala que entendeu e com certeza irá sobreviver. E depois disso reconstruirá a casa Vart. Definitivamente ele conseguirá. E interrompendo suas lembranças, ele declara que os dias de desgraça estão prestes a acabar, recordando-se de como, desde que foi jogado ali, lutou contra demônios sem treinamento ou experiência, e mesmo assim sobreviveu, e de uma pobre criança frágil, se tornou um caçador de demônios ao longo dos últimos 10 anos. E ele conclui que o próximo extermínio
extermínio em larga escala será sua última batalha. Apenas mais um passo o separa da liberdade e de reconstruir a sua casa. E então a cena muda para o território da casa Pendragon. Em meio à floresta Ancona, um garoto loiro está diante de um dragão branco. E o dragão declara: "Meu cavaleiro, a hora de cumprir nosso juramento está se aproximando." Isso enquanto aquele garoto olha para aquele grande dragão, claramente espantado. E assim a história conta que esses dragões são existências mais fortes do que qualquer tipo de demônio. Talvez até as formas de vida mais poderosas que já pisaram na Terra. E somente uma casa é capaz de usá-los como familiares: o Ducado Pendragon. Graças às habilidades deles de domarem dragões, essa casa tem grande influência no Império, sendo uma das mais proeminentes. E assim a cena retorna para alguns dias antes do Raven receber a sua anistia. E no momento ele está se dirigindo para a tenda do comandante. E ao chegar ele anuncia que voltou. E o Velote comenta que ele voltou sozinho novamente. E ele é conhecido como o Deus da Morte. E o velho pergunta sobre o relatório da missão. E o Raven, bem sério, explica que há um grande número de demônios na linha de frente. E que caso se encontrem com as forças principais, as chances de vitória serão quase nulas. E o Velote então responde que embora o Raven esteja dizendo que não conseguirá derrotá-lo sozinho, amanhã a casa Pendragon virá em auxílio. E além disso, eles trarão o mais poderoso, um grande dragão. E o Raven fica espantado e pergunta se realmente uma criatura tão aterrorizante lutará ao lado deles. Ao que o Velote confirma, dizendo que por gerações, os Pendragon têm domado dragões, e que o dragão branco enfrentará os demônios por eles. E assim o Raven reflete sobre a casa Pendragon, reconhecendo-a como a família mais influente do Império, com o sangue imperial correndo em suas veias. E incrédulo, ele pondera se essa história realmente é verdadeira ou apenas uma lenda. Afinal, quem seria capaz de usar um dragão como um mero familiar? O Raven, que passou seus últimos anos lutando contra demônios, nunca viu um dragão na vida. E ele acha que é difícil de acreditar que o Baltar, geralmente cético, se deixe levar por conto de fada. E até pensa se o velho talvez tenha enlouquecido. Entretanto, Raven ouviu dizer que o chefe da casa Pendragon morreu, o que fez com que a família perdesse grande influência nos últimos anos. Por isso ele admite que é difícil confiar nessa informação. Mas o Baltar então afirma para o Raven que ele não tem direito de recusar, pois é uma ordem. E além disso, ele não precisará ir para o campo de batalha no dia seguinte. E surpreso, o Raven questiona do que o Baltar está falando, e o velho explica que com um dragão ao lado deles, ele irá se encarregar dos demônios. Assim o Raven apenas terá que lidar com o pirralho dos Pendragon. E o Raven, que está claramente irritado, fala que isso é o bastante. E o Baltar, sorrindo para ele, só manda ele nunca sair do lado dele. E assim o Raven só fala que entendeu e fará o que ele disse. E assim o Baltar começa a falar que agora ele terá que se apresentar para o futuro Duque, e ele conta com ele amanhã. E esse nosso garoto vai em caminho da tenda dos Pendragon, e ele olhando para aquele emblema de dragão, ele pensa que ele veio mesmo, mas não entende por que uma pessoa da realeza se incomodaria de vir para um lugar de merda como esse. Mas o Baltar chamou ele de pirralho, então ele pensa se ele vai ter que cuidar de uma criança mimada. Mas ele diz que tanto faz, não importa se ele perder ou ganhar amanhã, desde que ele consiga sobreviver, finalmente estará livre. E assim ele vai abrindo a tenda, e se desculpa pela intromissão, mas nesse momento, uma voz misteriosa pergunta quem ele é, e ele já treme na base, pensando que tipo de raio de voz é essa, e não parece uma voz humana. Mas assim, ele se ajoelha e fala que sente muito por perturbar sem avisar antes, e pergunta se está falando com o jovem lorde da casa Pendragon. E assim aquela voz fala que certamente ele é um Pendragon, e agora ele pede para ele dizer o seu nome e as suas intenções. E o nosso prota fala que ele é o Raven Vart, comandante do 12º Esquadrão das Forças Operacionais Demoníacas, e ele recebeu a ordem de proteger o jovem lorde na batalha de amanhã. Então ele veio aqui se apresentar a Vossa Excelência. E aquela voz fala que isso não é necessário, e só pede para que ele esteja preparado e vá descansar. Enquanto Raven fica só pensando nisso, e aquela voz pergunta se ele tem algo a mais a dizer. E esse nosso garoto pergunta se ele não trouxe o seu dragão. O poder de fogo que um dragão traz é necessário para a batalha de amanhã. E a voz fala para ele ficar calmo. O dragão com certeza estará lá para ajudar amanhã. Então ele pede que, por favor, ele vá embora. E esse Raven fala que entendeu. E ele segue o seu caminho, pensando se ele é mesmo uma criança. E como um membro do Ducado, pode vir sozinho para um lugar desses. É algo que ele nunca ouviu falar. Mas ele pensa que isso não importa. Não é como se ele fosse ver esse cara depois de amanhã mesmo. E assim, no dia seguinte, o Baltar anuncia que o jovem Lorde Pendragon aparecerá a qualquer momento. Mas ele não surge. E assim o Baltar chama ele mais uma vez. Só que daí a tenda é completamente destruída. E todo mundo fica espantado sem saber por que a tenda se destruiu. Mas quando olham, eles veem um gigantesco olho observando eles. E o Raven, completamente chocado, percebe que aquilo é um magnífico dragão branco que estava escondido dentro da tenda. E finalmente o jovem Lorde Pendragon aparece diante deles. E se apresenta como Eren Pendragon. E fala que sem mais delongas, ele declara que a subjugação de demônios começará agora. E após o aparecimento do Eren, o nosso garoto reflete que, segundo as forças operacionais demoníacas, a subjugação de demônios em larga escala contará com a ajuda da casa Pendragon, auxiliada pelo grande dragão branco. E ele declara que os demônios serão derrotados em um piscar de olhos. Então a cena muda para Pradaria Lobation, o campo de subjugação de demônios, onde nosso prota pede para que o jovem Lorde evite agir por conta própria, pois ele não está acostumado a lutar enquanto protege alguém. E empunhando sua espada, ele planeja enfrentar os demônios em terra, enquanto o dragão branco lida com aqueles no céu. E
assim ele olhando diretamente para aqueles lobos, ele chama eles de cachorros e fala para eles virem para cima. E ele começa a matar os lobos um por um. E olhando pro céu, ele vê o dragão derrotando diversos monstros com poderosas chamas azuis, que queimam facilmente os demônios. E observando a distância, ele comenta que o dragão é realmente assustador, confirmando para si mesmo a existência de um grande dragão branco. E ele afirma para o Eren que não importa que tipo de demônio, nenhum deles é páreo para um dragão. E ele sempre pensou que fosse só um rumor, mas parece que é verdade. E quando ele olha, tem muitos demônios lá atrás. Porém, aquele único dragão conseguiu derrotar a maioria deles. Enquanto ele vê essa cena de todos os demônios queimando com o fogo azul do dragão branco. E assim ele pensa que a batalha foi fácil demais graças ao dragão. E a vitória deles é quase certa. E ele é muito sortudo por sua última tarefa ter sido tão fácil assim. Só que daí aquele dragão pousa atrás do Eren. E nosso garoto pergunta para o Jovem Lorde se ele está ferido em algum lugar. E o Eren fala que não, está tudo bem. Ainda com essa voz meio estranha. E então nosso garoto fala que a batalha acabará em um instante. Só que quando ele percebe, eles estão sendo rodeados por vários demônios voadores. E fala que isso é uma droga. Eles são os últimos que sobraram. E assim ele manda o Jovem Lorde comandar o dragão para atacar aqueles demônios. E quando ele percebe, o Eren está conversando em uma língua que ele não entende com um dragão. E assim os dois fecham os olhos, confirmando as intenções um do outro. E o nosso garoto tentando proteger o Eren, só pensa que tem bastante deles. E pede que, por favor, aquele dragão branco acabe com eles. E assim o dragão ergue sua cabeça em direção àqueles demônios. Mas nesse momento, ele simplesmente fecha os seus olhos. E aqueles demônios começam a atacar ele, e basicamente comer a sua carne viva. Enquanto Raven não entende o que está acontecendo ali. Ele não consegue acreditar que aqueles demônios minúsculos estão conseguindo ferir o dragão, e começa a gritar perguntando por que o dragão não está revidando, enquanto o Eren permanece calado. E o nosso garoto pega o Eren pelo pescoço e fala para o Jovem Lorde o que raios está acontecendo ali. Só que nesse momento uma grande explosão acontece, e quando ele percebe, vários outros demônios estão correndo atrás deles. E o nosso garoto fala que os demônios já deveriam estar quase todos mortos, mas por que tantos sobraram? E assim aqueles demônios começam a atacar o Eren, e também o nosso garoto, mas ele consegue se defender. E depois daquela grande batalha, ele só pensa que os dragões realmente são os seres mais fortes que existem. E não importa que tipo de demônio seja, ele não é páreo para um dragão. E lembra o que ele pensou há minutos atrás, que desde que ele esteja ao lado de um dragão, eles vão vencer. Mas a culpa foi dele por acreditar em uma ilusão dessas e baixar a sua guarda. E ele só lamenta por ter sido muito idiota. E assim ele tá muito cansado de lutar contra aqueles demônios. E quando ele percebe, o dragão tem duas estacas enfiadas no seu corpo. E assim ele sangrando por todo o seu corpo, só fala que isso é uma grande bagunça. E depois disso ele vê essa cena de vários demônios comendo os humanos mortos. E quando ele percebe, tem 3 goblins correndo atrás dele. E quando chegam para atacá-lo, ele consegue cortar eles ao meio novamente. Mas ele tá perdendo muito sangue, mesmo que ele tenha conseguido derrotar a maioria daqueles monstros. E esse ele cansado só pensa que está realmente sem forças. E ele tem um ferimento muito profundo. E se ele cair agora, não vai conseguir levantar nunca mais. Mas daí ele olha em direção ao dragão e fala que eles dois foram idiotas. E esse ele vai em direção ao dragão branco e pergunta se ele realmente está morto. E o dragão permanece calado, aparentemente morto mesmo. E assim ele percebe que aquele Eren ainda tá vivo cuspindo sangue. E ele olha diretamente para ele, que está claramente no fim da sua vida. Mas o nosso garoto olha para ele e manda ele falar antes deles morrerem, porque o dragão parou o ataque na metade. E naquela hora, ele viu que ele ordenou o dragão a fazer algo. E ele pergunta o que ele fez. Só que o Eren permanece calado. Mas depois ele começa a gritar, falando que eles teriam vencido se o dragão não tivesse parado o ataque antes. E ele manda ele falar logo por que ele fez isso. Mas nesse momento, ele é acertado bem nas suas costas. E ele começa a cuspir sangue. E quando cai no chão, alguém fala que embora o seu coração tenha sido perfurado, ele ainda não morreu. E ele realmente viveu à altura do seu nome. Não foi o imortal Ravenvart. E quando ele percebe quem está atrás dele o atacando, é o Baltai. E ele pergunta por que ele está fazendo isso. E o Baltai começa a rir falando que finalmente vai terminar. E esse ele manda o exército começar o ataque. E quando ele olha, é o exército imperial. E se pergunta por que o Baltai está liderando eles. E o Baltai rindo só fala para ele não ficar tão surpreso. Tudo isso foi planejado desde o início. E ele já aponta aquela sua arma no pescoço do Eren. E finaliza dizendo que alguns idiotas se recusaram a desistir. E o Eren só fica olhando para ele. E quando fecha os olhos, o Baltai começa a rir. E simplesmente corta a cabeça do Eren na frente do Raven. E o Raven realmente não entende o que tá acontecendo ali. E o Baltai, ainda rindo da cara dele, fala que é uma pena. Mas a morte daquele garoto já tinha sido determinada há muito tempo. E também a sua morte. E daí ele começa a chutar o Raven. E começa a zoar com ele, dizendo que ele estava tão perto, não é, Raven? Era só mais um pouco que ele conseguiria finalmente a sua liberdade. E ele pega ele pelo cabelo e pergunta se não foi bem doloroso. Suas habilidades físicas são extraordinárias. E a sua habilidade de cura é anormal. O que deixa o Raven bem surpreso por ele estar falando isso. Dizendo que então ele sabia. E o Baltai fala que fingiu não saber para o bem desse dia. Contudo, mesmo com essa habilidade de cura tão poderosa, se ele cortar o seu pescoço, ele vai acabar morrendo, não é? E ele rindo fala que é uma pena, que ele morrerá aqui, sem conquistar a sua tão sonhada liberdade. E o Raven range os dentes, pensando que para se tornar livre e reconstruir a sua casa, pelo bem desse objetivo, ele esteve lutando por 10 anos. Mas mesmo assim, isso não é o mesmo do que aconteceu
aconteceu daquela vez. E ele lembra de 10 anos atrás, enquanto aquele cara humilhou ele na frente de todo mundo. E assim ele pensa que os fracos e impotentes são aqueles que precisam aguentar tais humilhações, e aqueles que têm que morrer em lugares como esse. E ele fica desesperado, pensando que estava muito perto. E assim um Baltai chama pelo nome dele e diz que vai contar um segredinho. Na verdade, a rebelião que a família Vart teve que lidar nos últimos 10 anos, a sua entrada nas forças especiais demoníacas e a sua morte, bem como a do pirralho dos Pendragon, tudo foi tramado. E o Raven fica perplexo nessa hora e pergunta do que diabos ele tá falando. E o Baltai começa a chutar ele de novo e diz que a única coisa que eles não esperavam é que o dragão fosse tão fraco. Mas tudo faz parte dos planos de alguém. E assim ele rindo só fala até mais, corvinho. E quando o Raven percebe, aquela arma já tá vindo em direção ao seu pescoço e simplesmente ele tem a sua cabeça decepada. E depois de toda aquela batalha, o dragão que aparentemente estava morto, finalmente abre os olhos e tira as estacas do seu corpo. E ele olha para as cabeças tanto do Eren quanto do Raven. E assim ele fala que todas as condições foram cumpridas. E o sangue de todos aqueles mortos começam a ser absorvido. E o dragão voando sobre aquela poça de sangue no ar, fala que o sangue de 1000 humanos, o sangue de 1000 demônios, o sangue real e o sangue de dragão. E o encontro do sol e da lua. Ele irá cumprir o seu juramento agora. E assim, aquele chifre no meio da cabeça dele começa a brilhar. E toda aquela luz começa a se espalhar por todo aquele deserto. E assim a cabeça tanto do Raven vão desaparecendo. E assim um dragão olha para a lua e fala que tudo estará em suas mãos. Cavaleiro de dragão. E simplesmente essa cabeça também é decepada. E depois que o dragão faz o seu juramento e fala que tudo ficará nas mãos do cavaleiro de dragão, o Raven, que aparentemente estava morto, pensa se realmente está morto, mas fala que não. Essa sensação de estar rasgado ao meio, ele ainda se lembra. É a mesma que ele sente quando ele se regenera. Então isso significa que ele ainda está vivo. Só que daí ele abre os olhos. E ele se pergunta onde ele está. E também parece que tem algo em cima das suas mãos. Mas quando ele se levanta, ele fica sem entender nada. E a empregada chama ele de jovem mestre e começa a correr dizendo que isso é péssimo. E sai gritando dizendo que o jovem mestre acordou. E ele se pergunta o que é aquilo. E que quarto extravagante é esse? Ele nunca viu isso antes. E ele se pergunta onde diabos ele está. Só que nesse momento, o mordomo entra e, surpreso com o despertar do jovem mestre, ele imediatamente pergunta se ele está bem e se ele se lembra dele. E o garoto pergunta quem são aquelas pessoas e por que chamam ele de jovem mestre. E o mordomo fala que eles estão no castelo Conrad, da família Pendragon, e que ele é o jovem mestre Eren Pendragon. E ao ouvir esse nome, o Raven fica perplexo e não entende por que ele agora é o Eren Pendragon. Então ele rapidamente vai até uma bacia com água para olhar o seu reflexo, confirmando que ele realmente se tornou o jovem mestre Eren. E esse empregado comenta que talvez ele tenha esquecido a sua aparência e que pode estar confuso após um longo sono. E assim ela pede para que ele não se esforce demais. Então o mordomo explica que ele ficou inconsciente por 3 anos, desde a sua última batalha. E o nosso Raven, ou o Eren, pensa que isso é impossível, pois ele lembra claramente de ter sido decapitado. E se ele é um semi-imortal, por que em vez de simplesmente reviver, acabou se tornando um Pendragon? Só que nesse instante, uma mulher loira entra no quarto, exclamando que ele é o seu filho, e finalmente acordou. E tanto o mordomo quanto a empregada ficam alegres pela chegada da Lady Helena, e ela já corre para abraçar o Eren. O garoto, ainda sem entender, nota que uma senhora que estava ali desde o início parece desaparecer momentaneamente. Ele se pergunta quem é ela, só que ela apenas pisca para ele e pede para ele não dizer nada. E então a Lady Helena, a mãe do Eren, aliviada, pergunta se ele lembra dela. E o Raven, que agora é o Eren, pensa que ele não lembra de nada e se questiona se isso tudo é um sonho. E então aquela senhora misteriosa aponta para a janela, onde ele vê o dragão branco, e ele só de olhar chama ele de Soldrak. E o dragão reage ao seu nome, e rugindo ele quebra a janela do seu quarto e já avança em sua direção. E o Raven se pergunta como é que ele sabe o nome do dragão, e se pergunta se ele não tinha morrido junto com o Eren, e se por acaso ele reviveu. Mas não, provavelmente ele ainda estava vivo naquele estado. Então agora ele não entende absolutamente nada do que possa ter acontecido. Mas daí a mãe dele intervém, dizendo para o Soldrak não machucar o seu filho, e o dragão observa ela, enquanto a Lady Helena, desesperada, não sabe o que fazer. Então aquela senhora misteriosa vai se aproximando do dragão e tentando tocar nele com calma. O Eren grita para ela sair dali, e a mãe dele não entende com quem ele tá falando, enquanto aquela velha senhora faz carinho no dragão e pisca para ele novamente, o que faz ele ficar ainda mais assustado. E sua mãe, preocupada, pede para que ele se sente. Então ele pensa que essa senhora deve ser algum tipo de fantasma, pois parece que só ele consegue vê-la. E nesse momento ele observa a senhora conversando com o dragão, naquela mesma língua em que o Eren estava falando com ele. E nesse momento o Soldrak fecha seus olhos e vai embora. E ela só se despede e se dissolve, deixando ele sem entender nada, deixando ele bem surpreso. E o mordomo então pergunta para Lady Helena se está tudo bem. E ela responde que sim, chamando pelo seu nome, Melbon. E assim ela fala que tem algo mais importante. E ela vai em direção ao Eren e pergunta se ele está bem. E ele não sabe muito bem o que responder sobre isso. E ele reflete sobre esse castelo extravagante, os servos que o atendem e o nome do dragão branco que surgiu em sua mente. E ele se convence de que realmente se tornou o Eren Pendragon. Então a mãe dele pergunta o que aconteceu. Mas assim o Eren apenas a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. E assim a mãe e o mordomo ficam aliviados. E eles se
levanta e fala que não tem por que continuar tão confuso assim. Ele terá que reunir informações para entender as coisas melhor. E ele, amarrando seu cabelo, fala que ele não é como o Eren, então ele tem que garantir que não será descoberto. Então agora ele deve iniciar a coleta de informações. E depois disso, nosso garoto começa a refletir sobre as forças especiais demoníacas, uma unidade composta por pessoas sem praticamente nenhum direito humano, onde eram jogados os piores dos piores. E dizem que sobreviver um ano naquele lugar é impossível. No entanto, ele sobreviveu por 10 anos, aprimorando tanto suas habilidades de combate quanto a sua capacidade de regeneração anormal, tornando-se um guerreiro incomparável entre os demônios e humanos. E na pradaria Lobation, em sua última batalha antes de ser liberto, o jovem mestre Pendragon e ele foram traídos e perderam suas vidas naquele campo de batalha, ou pelo menos deveriam ter perdido, pois ele renasceu no corpo do jovem mestre Eren, voltando no tempo para 7 anos antes daquela batalha, e seus dias estavam cheios apenas de sangue e sujeira, mas agora esses dias mudaram completamente. Agora ele é alimentado até por uma empregada, o que faz ele ficar bem irritado, enquanto ela continua pedindo para ele dizer tentando alimentar ele. E ele pensa que realmente está sendo tratado como um bebê, e ele comenta que já se passaram alguns dias desde que ele acordou, e ele já consegue comer sozinho, mas a empregada insiste que ele não consegue e deve só ficar quieto, pois essas são as ordens do médico, e ela pede para ele novamente abrir a sua boca e comer, enquanto ele pensa que o nome dela é Lindsay, e ela cuidava das tarefas diárias do Eren antes dele entrar em coma, e ele pensa que ela é muito super protetora, considerando o modo como ela trata ele, e assim ele abre a sua boca, pensando que como agora ele é o Eren, precisa continuar com essa atuação, embora ele fique bem envergonhado com isso. E depois de comer, ela agradece dizendo que ele fez um ótimo trabalho, e pede para ele esperar enquanto os remédios estão sendo preparados, e ela deve ajudá-lo a se vestir, mas ele afirma que não precisa de ajuda, e que consegue fazer isso sozinho, e ele só pretende lavar o rosto antes, e ele pede para ela trazer algumas roupas e uma fita de cabelo enquanto faz isso, mas a Lindsay fica preocupada, e rapidamente toma a frente dele, dizendo que ele ainda não pode andar, pois seu corpo pode se machucar novamente, e ela pede para que ele deixe suas roupas e seu cabelo com ela, e implora para que ele apenas descanse, e o Eren concorda, e pede para que ela se acalme, então ela começa a vesti-lo, e ele pensa que embora quisesse ficar sozinho, percebe que todos fazem tudo por ele nessa vida, o que deixa ele bem incomodado, e a empregada ao vê-lo parado, pergunta se ele já terminou de se trocar e o que houve, e ele diz que não é nada, e ela fica aliviada ao ouvir isso, perguntando se ele precisa de mais alguma coisa, ao que ele responde que já é o suficiente, e que vai se deitar agora, mas nesse momento alguém abre a porta, chamando ele de irmão, e pergunta como ele está, e assim duas garotas que se parecem muito com ele entram no quarto, e a empregada o apresenta, como a Lady Irene e a Lady Mia, só que nosso garoto fica bem irritado, porque essas coisas sempre acontecem na pior hora possível, só que assim a Mia começa a correr em direção a ele, e a Irene pede pra ela parar, mas assim ela agarra sua perna, e fica olhando toda felizinha pro rosto dele, e ele só dá esse sorriso totalmente falso pra ela, e assim a Irene fala que sente muito por ele, e pergunta se ele já consegue andar normalmente, e ele fala que consegue sim, desde que seja só caminhar, e essa empregada puxa uma cadeira pra Irene sentar, e ela agradece e fica preocupada com seu irmão, perguntando se elas estão atrapalhando, e ele, totalmente desconfortável, fala que não, tudo bem, e dela fala que isso é ótimo, elas ficaram muito felizes em saber que ele tinha acordado, e a propósito, as flores no jardim finalmente começaram a desabrochar, e assim que ele puder sair do quarto, ela pede para que eles possam ver juntas, e até a escovinha que ele plantou está para desabrochar também, e ela pergunta se ele lembra dela, porque ele plantou logo antes de entrar em coma, e ele, desconfortável, só pensa que lá vai ela de novo, desde que fingiu que perdeu suas memórias, essa sua irmã começou a falar sem parar, mas graças a ela, ele conseguiu retirar muitas informações, e ela disse a ele o quão caótico o Eren era, ao invés de aprender a usar espadas, ele se concentrou em leituras e pintura, uma pessoa que preferia coisas como jardinagem ao invés de lutas, mas isso é o bastante. Porém, o Eren era um covarde, que se trancava no quarto para evitar ter contato com outras pessoas, e por causa disso, não só as habilidades de espada dele eram ruins, mas as suas habilidades de combate também. E então os rumores começaram a se espalhar nas outras casas. O sucessor da casa do Duque se tornou motivo de piada em segredo, e ele pensa que não se surpreende que a casa Pendragon tenha caído em tal desgraça, mas agora o tempo foi revertido e ele se tornou ele, e o corpo dele é de um jovem de 17 anos, cerca de 10 anos mais jovem do que quando ele entrou no campo de batalha. De acordo com os servos do castelo, ele entrou em coma quando tinha 14 anos, e acordou 3 anos depois, e deve ter havido motivo para que ele tenha tomado posse desse corpo enquanto ele estava em coma. Mas não, isso não é o importante agora, o que importa é que ele ainda está vivo e voltou 7 anos no tempo, e ele felizinho só pensa que tem uma chance de refazer tudo, e uma vez que ele foi mandado para as forças especiais demoníacas, e perdeu a honra da sua família, e agora ele conseguiu uma segunda chance para conquistar o que ele não pôde naquela época, e ele continua pensando que não tem o que fazer, ele tem que começar agora, e pensa no que o Baltai tinha falado antes, sobre como a desonra da sua família, por causa da rebelião de 10 anos atrás, a sua entrada nas forças demoníacas, e a sua morte hoje, todas elas estão relacionadas, e ele pensa que para poder entender o que ele havia dito, tanto como Eren Pendragon, quanto Raven Vart, ele vai lutar novamente, e assim ele fica todo animadinho só de pensar nisso, mas a irmã dele interrompeu seu pensamento, dizendo que então a Lady Luna, mas assim ela percebe que ele nem estava escutando ela, e pergunta se ele ouviu o que ela falou, mas ele
pede perdão porque não ouviu. E assim ela continua, dizendo que a Lady Luna está vindo para vê-lo. E assim ele pergunta quem é essa Lady Luna. E ela, preocupada, fala que sente muito, pois seu irmão perdeu suas memórias. Mas daí ela fala que a Lady Luna é parte da cavalaria Pendragon e é a filha adotiva do Conde Seirod. E também ela é a sua noiva. O que deixa ele totalmente espantado na hora. E paralisado, ele pergunta do que diabos ela tá falando. E essa cena muda para vários cavaleiros indo em direção à casa Pendragon. E um deles começa a falar que eles vão chegar no castelo Conrad e só pede para ela esperar mais um pouco. E dentro da carruagem está a Lady Luna, a tal noiva do Eren. E assim aquele cavaleiro continua falando que depois de 3 anos ela finalmente vai conhecer o seu noivo. E ele pergunta para ela se por favor ela pode contar para ele como está se sentindo agora. E esse é o cavaleiro da casa do Conde Seirod, o Joseph Brandon. E ela apenas suspira e pergunta por que ela deveria contar isso para alguém como ele. Apenas pede para ele ignorar isso e continuar fazendo o seu trabalho. E ela olha pro lado e pensa no Eren Pendragon, um humano fraco e patético, cujo gênero parece muito ambíguo. O gênero do antigo Eren Pendragon realmente é bem ambíguo. E ela continua pensando que mesmo que vá vê-lo, ele provavelmente estará escondido nas sombras, tornando-se impossível de conversar com ela. E ela ficou noiva dele por ser benéfico para sua família. Contudo, isso acaba hoje. O seu pai, Conde Seirod, finalmente decidiu terminar esse noivado, e o poder do Duque Pendragon diminuiu significativamente. E não há mais benefício para ela se casar com a casa em decadência. E desde o início ela nunca reconheceu uma pessoa tão fraca como seu noivo. E honestamente, ela se sente aliviada quando seu pai lhe disse para terminar com ele. E aquele cavaleiro continua incomodando ela, falando que a propósito, embora o propósito deles em ir lá seja para informá-lo sobre o término, enquanto oferece suas desculpas, ele ainda se pergunta o quanto o jovem mestre Eren cresceu. E ela só fala que isso não é algo que ele deva se preocupar. E é ela quem irá conversar com ele. Então ele só precisa ficar parado sem agitar os cavaleiros deles. Mas ele começa a rir, falando que independente de qualquer coisa, aquele garoto não. O jovem mestre ter acordado ou não, a glória do passado nunca será recuperada pela casa Pendragon. Ou seja, o jovem mestre Eren falhou em formar um pacto com o dragão uma vez. E ele tem certeza que a casa Pendragon só vai entrar em declínio de agora em diante. Mas assim ele começa a se mostrar pra ela, dizendo que contudo, se for ele, seria capaz de trazer mais glória do que a casa Pendragon. E um Pendragon que não possui um dragão, ele sozinho é o suficiente para, mas nesse momento ela interrompe ele, falando para o Sir Brandon que ele é desagradável e por favor ele saia dali. E ele só fala que muito bem e pede perdão pela sua grosseria. Enquanto ela fica pensando se existe algum homem respeitável em ambas as casas, Pendragon ou Seirod. E assim ela fala que ou eles são fracos ou arrogantes. E ela não gosta de nenhum dos dois tipos. E esses estão chegando no castelo Conrad. E quando eles chegam, nosso garoto, suas irmãs e sua mãe estão dando as boas-vindas a eles. E assim ela saúda todos do ducado Pendragon e fala que já faz um bom tempo que ela não veio ali. Enquanto nosso garoto só fica olhando para ela totalmente desconfortável. E a Arya já começa a correr na sua direção, dizendo que ela está mais linda do que nunca hoje. E ela é muito adorável. E a Luna fala que já faz um bom tempo que ela não vê ela. E assim a mãe do Eren agradece ela por viajar até aqui. E todo mundo estava ansioso pela sua chegada. E assim ela pede para o Eren ir em frente e levar ela até o quarto, o que deixa ele bem desconfortável. E ela só pensa que ele é realmente lamentável e não é nem capaz de dar as suas boas-vindas apropriadamente, sem que a mãe esteja ao seu lado, mesmo que ele já seja um adulto. Mas assim ele olha pra ela. E chegando perto, ele fala que já faz um bom tempo. E ele vai levar ela para o seu quarto agora. E pede para que ela o siga. O que faz ela ficar muito surpresa, porque ele falou com ela, coisa que ele nunca fez antes. E se ele pergunta se tá tudo bem se o seu cavaleiro ficar em um quarto separado. Só que ela não respondeu nada pra ele até agora. E ele pergunta se ela está o ouvindo. E ela, que tava bem surpresa, só pede desculpas. E fala que tá tudo bem o seu cavaleiro ficar em outro quarto. Enquanto Eren pensa que ouviu da Airen que essa Luna tem uma personalidade quieta e calma. E é muito estranha sua atitude fria com o seu parceiro, que ela não vê há 3 anos. E pensa se isso é o que chama de casamento por conveniência. E assim os dois chegam ao quarto, e a empregada pede que por favor eles entrem. E assim que eles entram, a empregada pergunta se ela deve preparar um pouco de chá. E ele só se vira e fala que ele vai deixar isso com ela. E ela fala que entendeu. Mas ele olha pra Luna e fala pra ela não ficar parada ali. E que tal ela encontrar um lugar que goste para se sentar. E ela fica pensando no que tá acontecendo, já que antes ele nem era capaz de olhar nos seus olhos. E agora ele se comunica com ela e os empregados sem nenhum problema. E assim ela fala que ele mudou bastante, não é? E ela veio dizer que ele não lembra nada do passado, mas pergunta se ele lembra dela. E ele se senta e fala que não lembra de nada antes de acordar. E fala que foi mal. Enquanto ela se senta e pensa que isso significa que ele perdeu todas as suas memórias. E agora tem uma personalidade completamente diferente. Mas mesmo assim, ele se tornou um bom homem. Enquanto ela olha pra ele com essa expressão de estar bem insatisfeito. E ela só pensa que ele não é nada comparado ao seu antigo eu. E com a sua atual personalidade, até mesmo a decadente casa Pendragon pode, mas nesse momento ele olha pra ela. Ele fica pensando sobre as atuais circunstâncias, em que ele não tem uma boa quantidade de informações sobre a casa Pendragon e as casas vizinhas. E não tem certeza de que tipo de impacto haveria se ele causasse problemas com a casa Seirod. Mas essa mulher, só de olhar pra ela parece que ela tá escondendo algo, desde o momento em que eles se viram. Mas assim ele dá um sorrisinho e fala que não dá pra evitar. Ele deve fazer algumas perguntas pra ela. E assim ele diz que parece que ele é realmente diferente do seu antigo Eren. E a sua família, as empregadas disseram a mesma coisa. E isso pode ser injusto com ela, mas já que o atual eu não é adequado aos seus gostos, talvez eles
possam discutir com o Conde, mas nesse momento ela fala que não. Mas ela pede desculpas por isso, o que faz ele ficar bem surpreso. E ela pensa que não sabe do que tá fazendo agora. A decisão do cancelamento já foi tomada pelo seu pai. E se pergunta se não é por isso que ela veio aqui hoje, para informar eles da decisão. Mas não importa o quanto uma pessoa tenha mudado, não tem como a atual Casa Pendragon ser restaurada. E ela fica só olhando pra ele, e pensa que é por isso que se ela não se apressar e contar pra ele, mas no momento que ele começar a falar com ele, a empregada chega e fala que sente muito por voltar antes de preparar o chá. E esse nosso garoto pergunta pra ela se tem algo de errado. E ela fala que sim, é uma mensagem da duquesa. E ela pediu para que o jovem mestre, por favor, venha para a sala de audiências com a senhorita Serod imediatamente. E ele pergunta o porquê. E ela só fala que parece que o cavaleiro que viajou aqui com a senhorita teve uma pequena comoção. E assim ele olha diretamente pra ela. E ela já fica bem preocupada, pensando que essa é a pior hora possível, embora ela já tenha dito até esse ponto. Mas assim ele fala pra ela que ela está fazendo uma cara que tá escondendo algum tipo de segredo desde que chegou. E pergunta se ela não veio ali hoje com algum tipo de esquema. E ela tenta desconversar dizendo que não é isso, mas pensa que simplesmente poderia ter dito agora. E que ela realmente deveria desgostar dele. Mas ele fica só olhando com essa expressão fria pra ela. E simplesmente se vira e fala que vai ouvir o que ela tem a dizer depois. E agora eles devem ver o seu cavaleiro primeiro. E ela só fica pensando no que exatamente aconteceu com ele pra mudar tão drasticamente assim. Mas de qualquer modo, ela precisa impedir o Sir Brandon agora. E se ela fala que sim, ela vai acompanhá-lo. E agora eles seguem para aquela sala, onde o mordomo começa a gritar com o cavaleiro, questionando o que é isso de cancelamento, e se isso é realmente o que o Conde Serod deseja. E o cavaleiro todo convencido, confirma e explica que eles vieram ali para informar o jovem mestre Eren. Enquanto isso, a mãe do Eren, sentada no seu trono, fica claramente irritada, e pergunta se o cavaleiro realmente está disposto a assumir a responsabilidade pelos problemas que ocorrerão com a família Pendragon após essa decisão. E o cavaleiro, com essa postura toda pomposa, responde que sim, e como pedido de desculpas, ele informa que o Conde pretende entregar não apenas o ouro e as minas de cristal dos limites territoriais, mas também 2 serrarias na floresta Brinehead para a família Pendragon, o que surpreende tanto a mãe do Eren quanto o mordomo. E eles se perguntam como assim, e o cavaleiro, todo arrogante pra cima deles, fala que parece que os empregados e os cavaleiros não estão satisfeitos com isso. Então ele pergunta se eles gostariam que ele levasse alguma sugestão para o Conde, o que deixa o empregado muito puto. E a mãe do Eren só fica pensando o quanto ele pretende insultar a sua família. E atualmente a família Pendragon tem lutado com problemas financeiros, mas o orgulho da sua família seria manchado se eles aceitassem isso. E assim ela, na mesma hora, fala que gostaria de negar essa sugestão. E o cara, ainda tentando ser arrogante, pergunta se ela tem certeza disso. Essa pode ser a sua última chance de colocar a sua família de volta aos eixos. E ela, muito irritada, pergunta do que ele tá falando, só que assim, alguém manda ele esperar. E quando eles olham, é o nosso garoto entrando no salão. E assim todos os cavaleiros se ajoelham. E o nosso garoto todo pomposo vai se aproximando deles. E assim a mãe dele e o mordomo ficam felizes por ele ter chegado. E aquele cavaleiro só pensa que finalmente o fedelho apareceu. E ele pede para Luna olhar bem. Ele vai mostrar que é mais digno do que esse pirralho. E assim ele senta no seu trono. E aquele cavaleiro, tentando ser pomposo, só fala que já faz algum tempo que ele não vê ele. E pergunta como as coisas estão indo. Só que assim, o nosso garoto só interrompe ele perguntando quem ele é, sendo totalmente arrogante. E o cara fica paralisado sem entender o que tá acontecendo ali. Só que assim ele fala que não lembra de nada depois de acordar. E por isso ele não lembra desse cara. E ele fica pensando que ele tá sofrendo com perda de memória. Mas só porque a personalidade dele mudou, isso não muda o fato de que ele ainda é um tolo. E ele vai deixar claro a diferença entre os seus status. E assim ele dá as suas sinceras condolências. E fala que ele é o cavaleiro-chefe da família Serod. Mas nesse momento o nosso garoto manda ele ir embora, o que deixa ele mais uma vez paralisado. E ele diz que não tá interessado em conversar com alguém como ele, que é só um mero cavaleiro, e ele deve ir embora dali. O que deixa ele espantado na hora, perguntando como é que o jovem mestre pode falar isso pra um líder como ele, dizendo que é extremamente rude. Só que o nosso garoto e a sua mãe, com expressão bem séria, só fala que ele é quem está sendo rude ao vir ao seu castelo. E pergunta se ele entendeu ou quer que desenhe, e manda ele sumir da sua frente. Mero cavaleiro. E muito puto ele fala que não vai repetir de novo. E o cavaleiro fica tremendo na base só de olhar pra ele. E fica com muita raiva enquanto lá atrás a Luna suspira. E assim ele olha pra ela e fala que então, parece que vocês estavam discutindo sobre o cancelamento. E sorrindo ele manda Serod se aproximar, porque ele quer falar com a pessoa em questão. E ela pensa que não sabia que as coisas acabariam assim. E se pergunta o que ela deve fazer. Só que ele fala que pelo que ele ouviu, ela quer cancelar o seu noivado, em troca de ouro, minas de cristal e 2 serrarias. E assim ele fala que certo, eles vão considerar que estão quites. O que deixa a Luna, sua mãe e o empregado sem entender nada. E a mãe dele se pergunta onde ele aprendeu essa frase. Só que assim o empregado pergunta pra ele se ele está ciente que isso pode afetar a reputação da família. E acredita que ele deve pensar um pouco mais antes de tomar essa decisão. E assim ele se levanta todo pomposo e fala que há muitas coisas a serem feitas para que a família Pendragon se torne poderosa novamente. E com essa expressão, ele fala que não é hora de se preocupar com um mero noivado. E além do mais, mesmo se eles fossem fazer algo sobre isso, é improvável que o Conde mude de ideia. Não é mesmo, Luna Serod? E ela não sabe muito bem o que falar ali, mas fica pensando que ela deveria simplesmente ter dito que não pode se casar com alguém como ele, mesmo que ela não queira admitir. Mas agora ela está apaixonada pelo Eren. E o nosso garoto só dá um sorriso
sorrisinho pra ela e fala que parece que ela está tendo problemas para responder. Mas diz que, bom, a sua opinião não é importante para a família Sarah, então ela não precisa nem responder. Ele vai aceitar o cancelamento com a família Sarah. E mais uma vez ela fica totalmente travada e não sabe o que falar. E assim, o nosso garoto se vira e pergunta pra sua mãe se está tudo bem. E ela só balança a cabeça e fala que está sim. E já que ele é o líder da família Pendragon, então ela confia nele. E assim ele começa a falar pra todo mundo ali que, como líder da família Pendragon, ele declara que o casamento entre o Eren Pendragon e a Luna Sarah está oficialmente cancelado. Enquanto ela fica totalmente desconfortável e aquele cavaleiro muito puto. E depois daquela situação, ele começa a caminhar pela casa e só pensa que tá com muito dor de cabeça de ter que resolver uma situação atrás da outra. E que ele ainda foi obrigado a lidar com coisas como casamento. Mas pensa que ele ter perguntado para Aelin sobre a situação financeira foi a coisa certa a se fazer. E se eles estão prestes a reunir tantos recursos, então não há razão para rejeitar o cancelamento. As minas de cristal têm recursos mágicos, então serão particularmente úteis. E se magos de alto nível virão ou não, isso será determinado pelas minas. E caminhando pelo castelo, ele passa por uma foto de uma senhora, e quando ele percebe, é aquela senhora de antes, a que mandou o dragão ir embora. E ele rapidamente pergunta para aquela empregada quem é ela, e ela fala que essa é a irmã mais velha do pai do Duque Clan Pendragon. Ela é a Atia Pendragon. E ele olhando para ela, ele repete esse nome, Atia Pendragon. E nesse momento, uma pessoa atrás dele fala que pelo visto ele chamou pelo seu nome, Jovem Pendragon. E quando ele percebe, é aquela senhora de antes. E ela fala que tem algo que gostaria de perguntar a ele. E aquela senhora fala que eles devem conversar um pouco. E assim ele entra no quarto e diz: então, senhorita Atia, o que a traz aqui? E ela responde que, como ele pode ver, ela é um fantasma. E ter o seu nome chamado é um pré-requisito para falar com um ser vivo. E toda feliz, ela revela que é a tia-avó do Eren. Mas ele fica olhando para ela com expressão de incômodo. E pensa que, embora tenha enfrentado demônios por 10 anos, essa é a primeira vez que ele fala com um fantasma. E desde que ele assumiu esse corpo, é um problema atrás do outro. Então a senhora diz que vai direto ao ponto e pergunta quem diabos ele é, afirmando que ele não é o Eren verdadeiro, o que deixa ele chocado na hora. E ela já começa a rir e pede desculpas pelo tom ameaçador, explicando que isso não é uma surpresa pra ela. Naquele dia, quando ele acordou, o Soldrick contou que ele não era o verdadeiro Eren. E nosso garoto então pergunta se ela pode falar realmente com os dragões e se ela sabe o que aconteceu com ele. A Atia diz que não tem ideia. E pergunta se ele poderia contar como ele se tornou o Eren. E nosso garoto fica em silêncio por um momento, pensando que, como ela é um fantasma e ele é o único que pode vê-la, não há problema em contar tudo. E assim ele começa a explicar, dizendo que, embora ela não possa acreditar, ele vai contar tudo. No dia 321 de junho do calendário imperial, ele e o Eren foram mortos em ação na pradaria Lobation. Pelo menos foi o que ele pensou, mas quando acordou, estava desse jeito. E ele quer descobrir por que voltou no tempo e reviveu como o Eren. E a senhora responde que entendeu a essência de tudo. E ele pergunta se ela realmente acredita nele, e ela diz que quer ela acredite ou não, isso não muda o fato de que ele já está ali. E como o Soldrick descobriu que ele não era o Eren, então ela está certa que esse é o caso. Mas o Eren que ele protegia na pradaria Lobation pode muito bem ter sido um Eren falso. E o nosso prota, bem surpreso, pergunta o que ela quer dizer com isso. E a senhora explica que os sucessores de Pendragon têm feito pactos com Soldrick por gerações. E pergunta se ele já ouviu falar da importância da abertura de um mausoléu. E ela fala que o mausoléu dos Pendragon não é só um lugar onde as almas dos ancestrais descansam, mas é uma fonte de poder que assegura o destino da família, com a bênção dos ancestrais e os espíritos familiares de Soldrick. E além disso, a torre mágica que guarda os segredos da família também está lá. Em outras palavras, o mausoléu é a essência da prosperidade de Pendragon, e a sua abertura é absolutamente necessária para o futuro da família. E se o mausoléu permanece fechado, a família entrará em declínio. E assim, a Atia diz que é precisamente por isso que os portões do mausoléu só podem ser abertos por um sucessor, que consiga superar a autoridade de Soldrick e fazer um pacto com ele. E só há uma chance para fazer esse pacto, e se falhar terá que deixar para as próximas gerações, o que é bem difícil. Até mesmo o poderoso clã e o predecessor dele, o Gord, passaram por dificuldades para fazer o pacto. E é por isso que o Eren, que é o mais fraco da história dos Pendragon, foi derrotado pelo Soldrick. E também é por isso que ele estava em coma. E as chances de um sucessor que foi derrotado pelo Soldrick acordar de novo são muito baixas. E o nobre dragão branco só seguirá a pessoa que conquistar diretamente a autoridade dele. Portanto, o Eren ir para a guerra com Soldrick e encontrar ele é absolutamente impossível. O que deixa ele totalmente chocado. E ele já não entendia nada e agora tá mais perdido ainda. Mas assim ela se aproxima dele e fala que esse não é o ponto. E ele já pergunta o que ela quer dizer com isso. E ela explica que o mais importante é que o Eren Pendragon acordou com uma alma diferente residindo em seu corpo. E ele pergunta como assim. E ela responde que o corpo é do Eren, mas a alma é de outra pessoa, o que lhe dá uma nova chance de fazer o pacto. E assim ela pede para o Ravenvart que, embora não haja soldados suficientes no momento, vá para a Floresta Âncora, onde há um covil de monstros malignos. Derrote os demônios que aparecerem um por um até alcançar o mausoléu, na parte mais densa da floresta. E ela diz para ele mostrar o seu poder ao guardião do mausoléu, Soldrick, e fazer um pacto com ele. E então, como verdadeiro sucessor de Pendragon, ela pede que, por favor, ele abra os portões do mausoléu da família. E assim ela olha para ele e pergunta: que tal? Você tem o que é preciso? E ele já dá um sorrisinho e fala que muito
bem. E ela fica bem chocada com essa reação dele. E ele continua falando que, pelo que ele ouviu, abrir o mausoléu beneficiará todo mundo. E já que ele está acostumado a matar demônios, não há motivos para recusar. E além do mais, reconquistar a influência da família Pendragon será muito favorável para ele, porque ele tem os seus próprios objetivos. Então ele vai agarrar as oportunidades que ainda estão disponíveis. E ela fica feliz pensando que ele é um homem muito decidido, que não hesita em usar quaisquer meios possíveis para atingir o seu objetivo. E ela fica intrigada sobre ele. Mas ela fala que, é claro, ela não tem reclamações sobre ele reconquistar a glória de Pendragon. E esse é o desejo dela. E ela promete que não vai atrapalhar nos objetivos dele. E assim ele fala que apreciaria bastante se ela fizesse isso mesmo. E agora que o seu próximo curso de ações foi decidido, ele tem que tomar o comando dos vassalos da família a seguir. Mas ele, bem incomodado, fala que por causa do Eren do passado, a sua reputação está em ruínas. E a sua liderança sobre as operações militares está uma zona. E a Arte, toda animadinha, fala que ele realmente entende, né? Embora eles estejam apoiando a família depois do colapso do Eren, haverá aqueles que irão ridicularizar o declínio da família. E ela tem certeza que ele deve identificar os vassalos leais e os deixarem saber que ele é o verdadeiro senhor do castelo. E ele fala que sim, ele deve comandar os vassalos e se preparar para abrir o mausoléu. E assim ele fica pensando que meio mês é o suficiente. E ele, confiante, fala que vai fazer de tudo para reinar sobre todos em meio mês. E depois disso, nosso garoto tá treinando com as suas espadas e fica relembrando os sentimentos de caçar monstros, o tamanho do inimigo, quantos e os hábitos e movimentos deles. E ele, imaginando cortando cabeças de vários demônios, começa a treinar com a sua espada e pensa que não pode contar com seus aliados. E ele tem que lidar com todos sozinho, para não acabar como daquela vez. E assim ele corta vários demônios imaginários, com vários movimentos de espada, enquanto a sua empregada lá atrás tá muito emocionada, e ela se aproxima e diz que ele é muito incrível. E aqui está uma muda de roupas novas. E ele vai se trocando na frente dela, e ela já fica toda envergonhada. Enquanto ele pensa que quando ele acordou como Eren, estava fraco até mesmo para brandir uma espada. Mas depois de treinar por alguns dias, ele voltou ao estado original do seu corpo, de quando ele caçava demônios. E as habilidades de cura e combate foram perfeitamente herdadas. E voltar à vida já é um milagre, e ele está muito grato por isso. Só que assim um cavaleiro chega e pergunta se ele está praticando esgrima. E ele fala que fica feliz por ele ter mudado de ideia. E já que ele está praticando, ele deveria treinar com ele. E fala que ele vai pegar leve. E esse é o cavaleiro Mark Killian. Só que assim ele toca no ombro dele e fala para o Sir Killian que por favor recue por enquanto, já que ele está preparando um palco ainda maior. O que deixa o Killian bem surpreso com essa atitude. E assim eles vão para o salão principal do castelo Conrad, com vários cavaleiros ajoelhados na frente dele. E o nosso garoto fala que já que estão todos aqui, ele tem um anúncio importante para fazer. E fala que em breve ele irá abrir o mausoléu, o que deixa todo mundo chocado na hora. E o cavaleiro fala pro jovem mestre que para fazer isso ele terá que limpar toda a floresta Ancon até chegar ao portal. E eles falam que vão fazer o que ele mandar. Mas ele só treinou por alguns dias. E se pergunta se não vai ser muito difícil para ele nessa jornada. Mas o Eren fala para deixar ele de fora disso. E pede para ele contar sobre a situação nas proximidades do portão. E o cavaleiro fala que é terrível. Desde o início do ano, não apenas os monstros ficaram descontrolados, como também os bandidos têm feito o que querem. E cada cidade forma um tipo de grupo justiceiro para responder a isso. Mas é uma questão de tempo, até que os portões quebrem, os monstros e os bandidos invadam. E o Eren fala que não importa o quão perigoso seja a área, ele não pode deixar isso passar. E o mordomo pede para ele não ser muito precipitado. Depois de recuperar um pouco da riqueza da família, usando a mina de cristal, ele se pergunta se não seria melhor se o Sir Killian fizesse algumas estratégias. Mas nosso garoto fala que, em primeiro lugar, não há homens o suficiente para proteger e operar a mina de cristal. E no fim das contas, eles não terão escolha, além de reabrir Reinan. Mas eles não têm muito tempo. Eles partirão em 15 dias. E ele fala para todo mundo que a expedição começará em 15 dias. Mas o cavaleiro fala que ele não vai ter nenhuma objeção se ele comandar a operação. Mas o Killian fica bem sério só olhando para ele e pergunta do que diabos ele tá falando, perguntando se é tão absurdo que ele comande. E fica puto dizendo que sempre tem um contra-argumento. E assim ele pergunta para o Sir Killian se eles deveriam lutar. E o Sir Killian fala que preparou um grande palco para ele treinar de novo. E pergunta se está tudo bem para o jovem mestre. A expedição não poderá sobreviver com um líder que apenas gosta de ler e pintar. Mas o Eren diz que ele fala demais. E já com sua espada já avança para cima do Killian. Só que ele consegue defender na última hora. Mas pensa que o golpe dele foi muito pesado. Só que esse nosso garoto começa a olhar para ele e manda ele, que é um cavaleiro, falar com a espada. E esses dois começam a lutar. E nosso garoto, fazendo vários movimentos, dá um grande salto para acertar um golpe fatal no Killian. E ele pensando que ia acabar com a luta, o que ele consegue defender. Mas depois ele contra-ataca o Eren e fala que não tem como uma criança que nunca treinou e ficou em coma durante anos derrotá-lo. E nosso garoto permanece bem sério. Mas assim, ele tira sua espada. E o Killian acha que acabou com a luta. Mas daí o nosso garoto só dá um sorrisinho e guarda sua espada de novo. Mas quando o Killian percebe, ele já é acertado bem no estômago, o que faz ele ficar totalmente sem ar e até colocar a língua pra fora. E assim nosso garoto olha pra ele caído no chão, o que deixa os cavaleiros e o mordomo muito surpresos. E assim ele diz que vai falar de novo. Eles partirão em 15 dias. E ele vai fazer o pacto com o dragão branco e abrir o mausoléu. E se tiverem alguma objeção, vão em frente. Só que todo mundo se ajoelha na hora e falam que não tem nenhuma objeção. E agora lá no quarto de visitas, aquele cavaleiro vai se aproximando da senhorita Luna. E ele fala que mesmo que esse seja o território Pendragon, porque ela disse que acompanharia o príncipe Eren na expedição, dizendo que o cancelamento já foi estabelecido. E não
não importa o quanto o jovem mestre tenha mudado recentemente, ele não vai ajudar em nada na expedição e pergunta se ela não deveria apenas voltar para o seu território sobre a sua escolta. E ela fala que odeia quando ele fica desse jeito, sempre menosprezando arrogantemente os outros, mas parece que ele não entendeu algo. E ela fala que vai explicar pra ele porque ainda está nesse castelo. E diz que Pendragon é um parente da família dela, e ela é oficialmente uma das 5 famílias ducais do Império, e uma das 2 famílias que herdaram o sangue do Imperador. E embora o cancelamento tenha sido estabelecido, para entender os futuros lucros e prejuízos da família Seyruth, é necessário observar o potencial dos Pendragon, e não seria inteligente voltar para o seu território agora. E o cavaleiro bem irritado só escuta ela falar que quando o Duque Eren partir, ela irá acompanhá-lo. Mas assim ele fala que entende, mas diz que ela deve acompanhar a expedição só até o portão Belint, e que por favor prometa que vai voltar com ele depois disso. E ela fala que sim, ela irá, mas fica pensando se o Duque, que se tornou uma pessoa totalmente diferente, conseguir abrir o mausoléu, a família Pendragon vai reconstruir a sua honra. E ela coradinha só pensa que tem que ver o quanto ele é bom com seus próprios olhos. Ela tá realmente caidinha pelo nosso prota depois de ter sido rejeitada. E assim o Brandon fica muito puto, pensando que aquele moleque é um merda, e depois de envergonhá-lo, ele está mesmo deixando a sua senhora louca. E ele roendo ferro porque não tem unha aqui, ele só pede pra ele olhar bem. Ele vai mostrar o quanto o mundo lá fora é horrível durante a expedição. E assim 15 dias se passaram, e o nosso garoto está totalmente equipado para começar a expedição. Porém a mãe dele começa a correr chamando pelo seu nome, e o abraça pedindo para que ele volte são e salvo, pois isso é tudo o que importa. E ele a abraça e garante que definitivamente voltará, após conquistar tanto o dragão quanto o mausoléu. E ela começa a chorar, dizendo que absolutamente ele deve voltar. E quando ele olha para trás dela, as suas irmãs também estão chorando. E ele, desconfortável, só fala que vai ficar tudo bem, e ele vai voltar com certeza. E assim aquela empregada fala que está na hora, e ele fala que sim, eles vão partir nesse momento. E esse ele todo pomposo sobe no seu cavalo, e olhando pro Killian, pra sua empregada, pra aquele cavaleiro arrogante, e também a Luna, ele está preparado para partir. E assim o mordomo se aproxima dele, e fala que pede permissão para apresentar a estimada espada, Luto da Viúva. E assim ele pega ela e sente o toque daquela espada, e pensa que vai reconquistar a influência da família Pendragon com essa batalha, e vai cumprir o tão sonhado desejo da família Vart, e se livrar do estigma de ter sido marcado como o traidor do Império. E ele vai lutar pela sua causa mais uma vez. E assim ele estende sua espada, e fala para todos os soldados que eles devem marchar para a batalha, pela glória da família Pendragon. E assim o Eren e todos os cavaleiros começam a correr em direção ao mausoléu. E agora eles já entraram na floresta, e eles já estão enfrentando alguns demônios. E o Killian fala que tem um grupo de demônios à frente, e o nosso garoto só fala que eles devem esmagar todos. E assim com sua espada ele corta a cabeça de todos aqueles monstros facilmente. E ele só fala para eles não vacilarem e seguir em frente, o que deixa todo mundo animado. Inclusive a Luna fica mais apaixonadinha ainda por ele. E assim eles chegam no portão do Forte Belint, e ele pede para todo mundo parar agora, e diz que vai dar uma olhada na situação lá dentro, e pede para o Killian seguir ele, e mandar os seus homens descansarem e aguardarem a sua próxima ordem. E assim que ele desce do cavalo, aquela empregada fala que ele trabalhou muito duro, e ela toda suja pede que por favor ele tome um copo d'água, mas assim ele percebe que ela tá realmente toda bagunçada, e começa a limpar a sua sujeira, o que deixa ela nervosinha na hora. Ele só fala que ela deve descansar também, e lavar o seu rosto e tirar um dia de folga, mas ela fala que não precisa disso, e ele só disse pra ela que é uma ordem, e que ele vai ficar sozinho, então ela pode ir descansar. E ela toda vermelhinha só fala que tudo bem. E assim ele vai andando pelo Forte Belint, e pensa que a situação aqui é bem pior do que ele havia imaginado. Eles não têm nenhum lugar perto bastante para prover o forte em termos de pessoas e materiais. E ele caminhando fica pensando que os equipamentos dos soldados estão em um estado deplorável. E ele até preferiu os equipamentos de quando ele estava lutando contra demônios naquele acampamento. E ele lembra que o portão Belint é uma fortaleza importante nessa região, e parece que os cavaleiros e os comandantes deles não estão levando o trabalho a sério. E assim ele chama o Sir Killian e pergunta onde está o comandante e os cavaleiros. E o Sir Killian só fica bem incomodado com isso. E depois de explicar a situação, o Eren fica muito bolado, se perguntando se realmente os cavaleiros levaram os soldados e desertaram do seu posto. E assim o Killian fala que é exatamente isso. E ele foi informado disso no outro dia, e eles se tornaram um grupo de bandidos. E as forças militares que sobraram são um bando de inúteis. E nosso garoto muito puto só fala que eles são um bando de FDP indisciplinados. E esse ele dá tchau pro Killian e fala que ele deve capturar eles hoje e preparar os seus homens agora, porque ele vai decapitar os membros de todos esses desgraçados. E agora a cena muda para o vilarejo Sulum, no monastério abandonado. E lá estão os cavaleiros que eles estavam falando, bebendo muito. E um deles fala que ouviu dizer que o pirralho Pendragon, incompetente Pendragon, acordou. E agora é uma boa hora, já que ele tá cansado de matar todas as mulheres e crianças dali. E ele se pergunta que tipo de cara ele vai fazer quando ele ferrar com ele. E agora a cena retorna para o quarto do Duque, no portão Belint. E ele tá conversando com o Killian, aquele cavaleiro. Ele diz que para a subjugação de amanhã, ele gostaria de adicionar mais tropas. Mas o Killian fala que infelizmente não tem como, porque isso pode ocasionar uma falta de comando nos soldados para proteger as barreiras. Só que ele fala que eles vão pegar emprestado os soldados do Conde Seyruth. E aquele cavaleiro diz que eles estarão sob a graça do castelo Conrad por alguns dias afinal, e está tudo bem. Mas o nosso garoto pensa que é difícil acreditar nas palavras de alguém tão falso, e ele não sabe o que esse cara tá planejando. Mas por ele tudo bem, desde que a família Seyruth continue sendo útil pra ele,
dele, nada mais importa. Mas daí o Eren pergunta se alguns podem se opor a deixar a fortaleza por conta de outra família, mas o cavaleiro diz que não. Ele sabe que não é hora de se preocupar com as aparências. Além do mais, o chefe dos bandidos, o Del Joffrey, conseguiu atrair 20 soldados que estavam escapando naquela época, e o número deles provavelmente está aumentando enquanto eles estão conversando. Então seria melhor aumentar os seus números também. E o nosso garoto só assina com a cabeça e fala que fica feliz que ele compreenda rápido, e pede que por favor ele conte mais sobre esse tal Del Joffrey. E o que ele fala aqui é claro, o Joffrey é definitivamente um cavaleiro habilidoso na esgrima. Contudo, ele também parece um homem muito arrogante, e ele orgulhosamente exigiu um título juntamente com 3 territórios vizinhos a Bellet, depois da queda de Vossa Graça. Só que a duquesa recusou o pedido dele, e enquanto o relacionamento com os Pendragon azedou, ele escapou pelo portão com alguns soldados. O que nos leva à situação atual, que agora ele é um bandido e conseguiu dominar as áreas do sul próximas ao vilarejo Norton. E esse nosso garoto fica pensando que ele usou bem a cabeça. Ao invés de capturar o portão, é muito mais fácil expandir o seu próprio poder através do domínio de vilarejos do lado de fora. E ele teria feito o mesmo se estivesse no lugar dele. E o Killian fala que recentemente, mulheres e crianças sofreram abusos sem restrições, e o vilarejo Norton se tornou um caos. E eles podem começar a ocupar a barreira se eles não lidarem com eles imediatamente. E o Eren fala que isso é verdade. Então ele vai ter que rever a estratégia toda, e vai deixar sobre o comando do Killian, o que deixa o Killian bem surpreso. E o nosso garoto começa a falar que os soldados estiveram ouvindo as suas ordens o tempo todo enquanto ele estava incapacitado. Então provavelmente estarão mais dispostos a ouvir as ordens de alguém como ele, do que as dele, que não construiu nenhum relacionamento com eles ainda. Então ele vai deixar o comando dos cavaleiros com ele. E o Killian fica todo felizinho dizendo que ele pode deixar isso com ele. E o nosso garoto só fala que tudo bem então, ele pode assumir o comando. E ele fala que o Sir Brindle tomará parte como um cavaleiro também. E esse falso só assina com a cabeça. E esse falso só assina com a cabeça. E esse nosso garoto fala que eles vão partir amanhã cedo, e eles deveriam descansar agora. Só que antes do Killian ir embora, ele fala que queria se desculpar sobre o que aconteceu da última vez, quando ele atacou o Killian. E o Killian todo choroso, só fala que isso não é necessário. E se ajoelhando, ele diz que não quebrou nenhum osso, e não tem nenhum problema. E ele agradece pela preocupação de Vossa Graça. E o Eren só fala que entendeu, e está contando com ele no comando dos cavaleiros Pendragon. E agora no próximo dia, nas proximidades do vilarejo Norton, aqueles cavaleiros que viraram bandidos começam a pisar nos mortos com seus cavalos. E o comandante deles fala pra eles pegarem tudo de valioso dali, e se livrarem de todas as mulheres e crianças no caminho. Só que assim, uma mãe e sua filha imploram pra ele pelo menos poupar essa criança, e ele só fala pra ela que esse lugar é o seu território, e se ela não sabe o que acontece quando ela desobedece às ordens do Senhor da Terra. E ele com sua espada fala que pessoas como elas, que não tem nada a oferecer, não valem nada. Mas aquela mulher pede que por favor ele pare, só que daí ele já acerta a espada bem na testa dela, finalizando a moça, enquanto a sua filha desesperada grita por ela. E quando ela olha, aquele cavaleiro se aproxima dela e diz que odeia pirralhos que não sabem calar a boca, e dá tchauzinho pra ela. E a criança desesperada não sabe o que fazer, e simplesmente aquele cavaleiro vagabundo corta a cabeça daquela criança. E assim o outro cavaleiro chega atrás dele e fala que eles não têm nada para pegar ali. E o gordinho fala que já passou da hora deles tomarem toda a fortaleza, e depois que eles tomarem a fortaleza, vai ser a vez do castelo Conrad. Ele fica pensando na cara do Eren todo frágil, e na sua mãe também, dizendo que vai matar aquele moleque incompetente na frente da senhora Helena, e eventualmente ela será dele, falando que é só uma questão de tempo, até que toda Pendragon também seja dele. E ele começa a rir pensando nisso, mas depois disso a cena retorna para o nosso garoto, que está olhando para aquelas terras, e fica pensando que elas estão em péssimo estado, e não tem como pessoas conseguirem viver apropriadamente desse jeito. E ele pergunta para o Sir Killian se todas as áreas em volta da fortaleza estão assim, e o cavaleiro fala que sim, quase 70% de todo o território está desse jeito, embora haja alguns vilarejos que conseguiram resistir, e pedir ajuda à fortaleza não é possível, já que eles podem acabar encontrando monstros ou bandidos vagando por perto. E nosso garoto fica pensando que abrir o mausoléu seria a sua primeira prioridade, mas parece que ele vai ter que lidar com o desenvolvimento dos territórios primeiro, já que 70% está em estado de ruínas, e se eles conseguirem reconstruir a cidade até certo ponto, com um simples cálculo, eles poderão manter uma população de 10.000 pessoas. Só que eles começam a escutar um som vindo de cima da floresta, e o nosso garoto estende sua mão pensando que é um monstro voador, e pede para que todas as tropas fiquem em posição. E quando ele percebe, tem uma arpia voando sobre ele, e assim ele fica todo felizinho porque a sua primeira presa do dia chegou. E assim ele basicamente acerta sua espada na arpia, e chama 5 arqueiros, um com bastante força nos braços. Deem um passo à frente, e ele manda eles capturarem aquela arpia viva. E eles começam a atirar nela, e assim ela cai no chão derrotada. E assim ele toma a frente e pede para eles recuarem. Dessa maneira o Killian fala que é como esperado, os demônios recuaram para o vilarejo, e o nosso prota fala que sim, enquanto ele escuta outros monstros vindo pra cima dele, e são 3 mini goblins. E assim ele rapidamente finaliza eles, e o cavaleiro só pensa que ele é muito rápido. E agora os 3 goblins, que ainda não foram derrotados, e a arpia que está machucada, só ficam olhando pra ele com muito medo. E assim o cavaleiro pede pra ele não se aproximar deles porque são demônios, falando que agora ele deve matá-los, e depois eles vão seguir em frente. Mas o Eren fala que não, ele vai fazer eles se tornarem os seus companheiros, o que deixa todo mundo sem entender nada. Dessa forma, o nosso garoto fala que os goblins têm uma boa visão, e a velocidade de voo das arpias é algo que eles podem tirar vantagem também. Isso aconteceu dele estar pensando em como queria alguns
alguns familiares úteis. Mas o cavaleiro fala que nunca ouviu falar de ninguém fazendo demônios de familiares. E o Eren fala que já viu isso no campo de batalha no passado, mas ele se lembra que ele nunca foi pro campo de batalha como o Eren. Então ele diz que só leu em um livro. Mas fala que independente de serem demônios ou outra coisa, ele vai usar qualquer coisa que seja útil. E assim ele fala que está tudo bem. Então só fiquem parados e observem. Agora o Eren vai se aproximando daquele Goblin e pergunta por que eles estão tão perto do vilarejo. E o Goblin fala que tem muitas coisas na floresta que são mais assustadoras que o casar, desde lobos até ghouls, arpias e as orcas, até mesmo dragões brancos. E o seu território de caça foi roubado por esses caras. Então Eren fala que então o nome dele é Khazad. E ele fala que tá tudo bem e entende a sua situação agora. E agora o próximo é a Arpia. E ele pergunta quantos humanos ela já se alimentou. Mas ela fala que não mata e não come humanos, só come ovelhas e cobras. E assim nossa garota dá um sorrisinho assustador pra ela. E lembra que essas arpias adoravam comer humanos. Mas mesmo assim, ele se aproxima e fala que embora a arpia que ele conheceu antes se alimentasse de humanos, ele vai acreditar nela dessa vez. Mas ele joga sua espada sobre os dois monstros. E fala que eles terão que obedecer ele de agora em diante. E ele é o senhor dessa terra, o Duque Pendragon. E se eles não obedecerem ou tentarem escapar, ele vai dar eles de comida para o dragão branco. O que deixa os dois com muito medo, já começam a gritar dizendo que o dragão é muito assustador e eles vão com certeza obedecer ele. Então ele fala pro Tata, que é a arpia, e o Khazad, que é o Goblin, que é hora de trabalhar. E pede que eles o guiem para o vilarejo pela rota mais curta. E assim o Khazad com muito medo fala que conhece as rotas e pede para que eles o sigam. E o cavaleiro fica bem surpreso pelo Eren ter tornado esses demônios os seus familiares. E pelo visto ele tem muita imaginação e pensa fora da caixa. E o nosso garoto só fala que ele está certo. E ele pensa que isso é algo que ele quer, que aqueles nobres teimosos e problemáticos imitem. E agora eles vão caminhando pelo vilarejo e os monstros falam que finalmente eles chegaram, graças ao otário que o Khazad conhecia. E agora o Eren fala para o Sir Killian ficar ali e aguardar as suas ordens. Ele e o Sir Brandon vão invadir o monastério com um pequeno grupo de soldados. E ele vai enviar um corredor para eles mais tarde, para se juntar depois. E o Killian fala que sim. E assim eles vão caminhando e aquela garota só fica pensando que embora a sua graça esteja supervisionando, ele nunca foi para o campo de batalha antes. E se pergunta se vai ficar tudo bem. Enquanto aquele cavaleiro fala que agora ela ficará sobre a sua responsabilidade e proteção. E deve seguir ao seu lado sempre. Daí o Eren fala que o grupo deve avançar e tomar o território. E assim nosso garoto também pede para o Khazad e o Tata fazer o reconhecimento aéreo. E os dois monstros vão avançando para fazer o seu reconhecimento. E agora a cena muda para a entrada daquele monastério. E aquele cavaleiro continua carregando as crianças e as suas mães como escravos. E a mãe daquela criança implora para que ele não seja violento com seu filho. Mas aquele cavaleiro gordo merdola manda ela calar a boca e diz que é para ela ser grata por ainda estar viva. E a criança continua chorando, chamando a sua mãe. O que deixa o cavaleiro muito puto. E no momento que ele dá um soco naquela criança, a mãe dele implora para que ele pare. Só que quando ele percebe, o seu braço foi arrancado. E ele fica muito assustado. E quando olha para trás, o Eren Pendragon está nas suas costas, olhando diretamente para ele com esse olhar muito frio. E assim ele se pergunta se esse é o Eren Pendragon. E assim ele não entende o que tá acontecendo ali. E a mulher fica muito feliz e diz que Vossa Graça está aqui. E finalmente o nosso garoto encontrou esse maldito, o lixo entre os lixos. E assim os dois ficam olhando um para o outro. E aquele cavaleiro pilantra percebe que está cercado pelo Pendragon e os seus cavaleiros. E ele se pergunta por que esse fedelho Pendragon inútil está ali. Só que nesse momento o nosso garoto já pega sua espada e coloca rente à sua bochecha, fazendo um corte nela. E com toda a sua autoridade, ele pergunta quem deu a ele a permissão para abrir a sua boca imunda. E o cara já treme na base na hora. E começa a correr, mandando todos matarem aquele garoto. E assim todos começam a correr pra cima do Pendragon. E o nosso garoto tá lá tirando a espada da bainha e com a outra espada na mão. E ele parece bem puto. E quando a bainha cai no chão, ele simplesmente avança pra cima de todo mundo, cortando a cabeça de todos. O que deixa aquele cavaleiro gordalho muito surpreso, se perguntando o que está acontecendo e se realmente esse é o Pendragon que ele conhece. Só que na hora que o nosso prota ia finalizar aquele maldito, alguém para a espada dele, o que deixa o Eren sem entender nada. E até aquela sua ex-noiva não entende o que tá acontecendo, porque basicamente é aquele cavaleiro Sir Brandon, dizendo que só vai dar uma mãozinha pra ele, senhor líder dos bandidos. E assim aquele cavaleiro pilantra pergunta quem diabos ele é, e logo o Eren dá um passo pra trás. E assim ele fala que ele é o Joseph Brandon, o líder das forças dos cavaleiros carmesins da casa do conde Seirod. E ele com esse sorriso arrogante, diz que vendo como ele quer matar esse fedelho, ele vai dar uma mãozinha pra ele. Só que aquela Seirod pergunta para o seu cavaleiro o que isso significa, só que o Eren manda ali pra trás. E o Brandon fala pra sua senhora que por favor não seja enganada por esse inútil, que não tem nada do que é preciso para se tornar um conde, e ele é mais adequado para ela do que esse pedaço de merda. E o gordinho fala que então isso é sério, é realmente uma briga entre os dois. E ele basicamente pega a espada daqueles caras que estão no chão morto e fala que vai aceitar a proposta desse cavaleiro e já parte pra cima do Pendragon, os dois com as suas espadas, falando que eles vão fazer com que ele lamente por ter menosprezado eles. E assim aquela garota pede pra ele tomar cuidado, mas nosso garoto só fica olhando pra eles bem desconfiado, e com a sua espada ele defende as duas ao mesmo tempo e joga os dois pra trás e fala que não vai repetir de novo, um anão combatente deveria ficar pra trás. E ela fica bem nervosa sem saber o que responder, mas ele diz que vai cuidar do cavaleiro pra ela imediatamente e fala que vai deixar ela sobre os seus cuidados. E assim aquele Goblin fala que então a princesa humana deve voltar para um lugar seguro, enquanto ela fica pensando que a força do Sir Brandon é reconhecida, até mesmo entre os cavaleiros, e sem falar que também tem o líder dos bandidos. E ela se pergunta se o jovem mestre Eren vai ficar bem sozinho, mas quando ela olha pra trás, ela vê que ele tem muita determinação, e ela fica coradinha na hora e só aceita e vai embora.
embora. E assim ele fala para o Tata que faça o que ele ordenou de manhã e vá contatar o Sir Killian. E aquela arpia fala que está indo agora. Enquanto aqueles dois malandros dizem que é tarde demais para chamar os reforços e que ele vai estar morto bem antes dos reforços chegarem. Mas ele, diante deles, só diz que com certeza eles sabem como contar uma piada. Então que tal eles tentarem? Ele será o oponente deles e eles podem vir pra cima, os dois juntos. E assim o Brandon já vai pra cima dele com tudo. Isso fala pra ele não pensar que vai conseguir manter essa cara firme pra sempre. E não importa o quanto a sua personalidade tenha mudado, isso não muda o fato de que ele não tem experiência no campo de batalha. E que ele tem muita mais experiência do que esse garoto. E assim o Prota vai desviando dos ataques do Brandon e simplesmente pisa na sua espada, pensando como assim de quem tem mais experiência. E quebra ela no meio, o que deixa ele sem entender nada. Mas já nas suas costas está o nosso garoto, e ele acerta um soco bem na sua cara, o que faz derrubar os dois. E ele é jogado pra longe, e agora ele aponta sua espada pra eles. E fala que experiência em batalhas. E pergunta se ele tava falando sobre experiência no campo de batalha. E ele não vai acertar nenhum golpe nele com essa esgrima básica. E o Prota fala que ele o ajudou no castelo, e crava sua lâmina bem no pé daquele cara. Só que o Brandon coloca o seu braço pra tentar se defender. E o Eren fala que então ele vai pagar a gratidão dele, e que por favor ele aceite. E basicamente ele corta o braço daquele cavaleiro. E depois que ele vê o seu braço cortado, ele começa a gritar. E o Eren, pisando nele, só pergunta por que ele tá deitado ali. E se o trabalho dele não é escoltar a senhorita Seyroth. E ele, com esse olhar muito puto, manda ele se levantar rapidamente e nunca mais colocar o pé no seu território. E simplesmente ele chorando sai correndo dali. E agora o Eren fala que um já foi. Agora esse gordinho é o próximo. E ele com seu braço cortado diante do nosso Prota. Só se pergunta se ele fez um pacto com o diabo. Mas fala que um monte dos seus companheiros ainda estão nesse território. E ele não pode estar planejando matar todos eles sozinhos. Mas o Eren pergunta se ele esqueceu que tem muitos soldados excelentes na casa Pendragon. E assim, os reforços já estão chegando. E ele fala que seu trabalho já acabou, com basicamente todos os cavaleiros atrás dele. E ele fala que os seus soldados vão exterminar as pragas que sobraram. E ele, com esse olhar arrogante, diz que o lixo que traiu Pendragon, nem pense por um segundo que você terá uma morte fácil. E aquele cavaleiro maldito já entra em desespero na hora. E assim, basicamente ele começa a ser pisoteado por aqueles cavaleiros. E depois de algum tempo, eles colocam aquele cara dentro do monastério, crucificado com um braço a menos. E lá tem vários escravos que eles matavam por diversão. E nosso garoto olha pra trás e vê que eles estavam presos e provavelmente drogados. E quando olha pro outro lado, tem uma sala com vários cadáveres, o que deixa ele bem desconfortável. E assim, aquele cara que ainda não tá morto, o Eren enfia sua lâmina na barriga dele e fala que ele não viu nenhum morador da vila lá fora, desde que ele chegou ali, e pergunta se ele matou todos. Só que o cara começa a se desculpar e pedir perdão por isso, mas o Eren fala como assim perdoar você? Parece perfeitamente adequado que alguém como ele, que fez o que bem entende em seu território, implore por sua vida. Só que o gordinho pergunta se ele vai matá-lo, mas o Eren fala que ele não vai matá-lo. Na verdade, não é nem ele quem vai tomar essa decisão. E ele se pergunta do que ele tá falando. E assim ele vai caminhando pra frente daquelas pessoas e manda eles prestarem atenção. A vida desse cara, ele vai deixar com eles, os moradores que sofreram, o que deixa ele com muito medo. E assim o Eren diz pra eles cozinharem, queimarem, fazer o que bem quiser com ele. E assim ele guarda sua espada e vai embora. E eles começam a conversar entre si, e depois concordam no que vão fazer, e ficam muito putos, e já vão partir pra cima daquele cara. E ele fica tremendo de medo e só pede para que eles parem. E não façam isso, mas eles começam a apedrejar, esfaquear e fazer tudo possível com aquele maldito. E depois disso ele finalmente morre, e um banho do seu próprio sangue é derramado. E agora já em outro momento, o nosso garoto está caminhando pelo monastério, e assim ele abre uma porta e vai para um local onde tem uma estátua. Só que escondido atrás da estátua tem um cara com uma espada, e nesse momento ele ataca o Eren, só que o Eren, que é mais rápido, nem precisa desbanhar sua espada, e se defende dele jogando ele no chão, e depois pisa nele com sua lâmina e acerta bem no seu pescoço, o que faz o sangue ser espirrado na estátua. E assim ele olha pra ela e chama de Leona, a deusa da luz, e pergunta se ela vai amaldiçoá-lo por derramar sangue na frente dela, sem nem pestanejar. E assim ele diz que embora ele tenha renascido nesse corpo, ganhando outra chance de viver, ele não quer viver a vida como um impostor, e ele vai tratar as pessoas com respeito que merecem, e dará àqueles cruéis a punição que eles merecem. E esse é o tipo de pessoa que ele é. Assim ele tira aquele cordão que ele estava usando e oferece à santa, e diz que esse é o caminho que ele escolheu, e se ela vai condená-lo, faça isso depois que ele conquistar o que ele quer. E dessa maneira ele vai indo embora. E agora a cena muda para o vilarejo Norton, e todo mundo começa a agradecer o Eren. E aquela mulher com seu filho diz que é realmente grata pelo Eren, e o Eren fala que ela pode se sentir livre para entrar em contato com eles, se precisar de alguma coisa para a reconstrução. E ela fala que Deus abençoe a sua jornada, vossa graça. E todo mundo fica feliz desejando vida longa aos Pendragon. E ele se vira e vai indo embora. Enquanto o casal lhe pergunta se ele fez um bom trabalho e se ele pode receber uma recompensa. O Tata fala que também trabalhou duro, e o Eren fala que é mesmo. E ele vai dar uma recompensa apropriada para eles. E ele pede para eles esperarem no acampamento, o que deixa os dois bem felizes. E o cavaleiro se aproxima e fala que parece que o vilarejo Norton está indo bem por enquanto. E depois de tudo, finalmente eles vão invadir a floresta Ancona. Só que o Eren interrompe ele e fala que não. Ainda tem uma coisa que ele precisa fazer antes disso. E agora a cena muda para alguns dias antes, lá no castelo Conrad, no escritório do Eren. E ele estava falando com aquela senhora e perguntando para ela se o que ela está dizendo é que eles podem usar os orcs da floresta Ancona ao seu favor. E ela diz que sim, eles não podem deixar a floresta Ancona, já que fizeram um juramento de viver no seu território, e as habilidades de combates deles são bem superiores aos orcs normais. E se ele conseguir subjugar
subjugá-los será de grande ajuda. Mas ele diz que os orcs não ligam para outra coisa além de lutar e matar. E se ela acha mesmo que eles vão ajudá-los a alcançar os seus objetivos. Mas ela diz que tudo isso depende dele. E ela acha que ele já sabe sobre os orcs. Mas eles sempre seguem os fortes. E para eles, o ápice da força são os dragões. Mas ele não pode pegar a força do Soldric emprestada para convencê-los, já que o Eren foi considerado indigno pelo Soldric. E ele não terá outra escolha além de lutar e ganhar deles para que eles o sigam. E assim ele fala sobre os orcs e fica pensando sobre isso. Mas ela diz que isso é como esperado de alguém chamado Deus da Morte dos campos de batalha. E ela pergunta se ele já lutou contra os orcs antes. E ele lembra disso e fala que sim. Quando ainda era o Ravenvarg, ele lutou contra um orc gigantescamente forte. Mas no fim, mesmo sendo difícil, ele cortou a sua cabeça. E ele fala que lutou contra um quando tinha acabado de se juntar às forças demoníacas. E ele conseguiu vencer, mas foi muito difícil. Contudo, se ele lutar contra um orc agora, provavelmente ele conseguiria. E ela fala que isso é ótimo, então ele vai conseguir. E ela fica toda felizinha e fala que depois de derrotar os orcs de Ancona, ele poderá facilmente chegar ao mausoléu. E ele fica pensando que ela faz parecer que isso é muito fácil. E agora a cena retorna para eles caminhando aonde os orcs estão, enquanto Killia pergunta se eles realmente vão transformar os orcs em seus aliados. E diz que tá muito relutante em aceitar isso. E o Eren fala que vai ser difícil limpar a floresta Ancona com tão poucos deles. E para reduzir as casualidades, eles precisam de guerreiros fortes. E o Killian fala, mas se eles lutarem contra os orcs, provavelmente eles vão ser aniquilados. Mas assim, o Casal e o Tata falam que é isso mesmo, e que arrumar briga com um orc é suicídio. E o Tata fala que não quer morrer. Mas o Eren fala que odeia essa mentalidade de perdedor. Então dê um jeito de pensar na maneira de vencer. Caso contrário, ele vai dar eles de comida para o dragão. Só que assim, o Eren escuta alguém discutindo perto dele. E o Killian percebe que essa é a voz do Brandon. Enquanto o Eren se pergunta se ele realmente ainda não voltou. Mas o Casal fala que isso é muito ruim. E o Eren pergunta o que é. E ele diz que aqueles são os orcs de Ancona, o que deixa o Eren bem infelizinho. Mas o Killian é muito preocupado. E ele já vai avançando para onde eles estão. E depois a cena vai para o Sir Brandon e aquela princesa Sayrud sendo cercado pelos orcs. Enquanto o Brandon, com muito medo, fala para eles pararem com isso. E ele já falou para eles ficarem longe. E a Sayrud fala que é como ela pensou. Nada de bom acontece estando com ele. E ela lembra que encontrou ele com menos um braço. E perguntou do porquê ele fez aquilo, apontando a sua espada para o Duque Pendragon. É a mesma coisa de lutar contra o Império. Se ele realmente quer se rebelar, então ele pode deixar a sua casa. Mas ele fica muito nervoso com isso e só pede para que ela não excomungue ele. E que ele ainda tem que escoltá-la até o território Sayrud. E ela fala que sim, o único trabalho dele era protegê-la. E essa é a hora de ele aprender qual é o seu lugar. E quando eles voltarem, o seu pai irá decidir a punição dele. E ele fica muito irritado pensando nisso. E ela vai embora dizendo que a participação deles ali acabou. E agora ela quer voltar para descansar. Daí a cena vai para os orcs enfrentando eles. E o orc fala para aquele humano que ele está apontando sua espada para eles. E ele pergunta se ele quer morrer. Enquanto o Brandon, cagando de medo, não sabe o que fazer. Mas assim o nosso garoto chega e pergunta o que eles estão fazendo. E os dois olham e nem entendem o que o Eren tá fazendo ali. E a Sayrud fica tudo coradinha olhando para ele, percebendo que o Duque Eren chegou. Mas o Brandon só corre para perto do Eren e pede para que ele o salve. E o Eren pensa em como alguém como ele virou um cavaleiro. E assim o Killian fala para a Vossa Graça que pode ser muito perigoso ele ir para lá sozinho. Mas daí os orcs percebem que eles são os Pendragon. Então aquele garoto só pode ser o Eren Pendragon. E ele fala que queria muito conhecê-lo, o que deixa o Eren bem desconfiado. E depois nosso garoto percebe que aquele orc ativa uma habilidade para amedrontar todo mundo, o que deixou todo mundo preocupado com aquela aura. E o Killian percebe que aquela habilidade é causada pelo medo que eles têm dos orcs. E ele não consegue nem se mover ou respirar direito. E ele fala que é como eles imaginavam. Eles são muito perigosos e é hora de bater em retirada. Mas o Eren desce do seu cavalo, enquanto todo mundo fica surpreso com o que ele tá fazendo. E assim ele vai se aproximando deles e pede para que todos fiquem ali e não saquem as suas armas. E agora o Eren, diante daquele orc, diz que ele sozinho é o suficiente para acabar com esse verdinho. O que deixa o orc estranhamente feliz. Porque agora finalmente vai ter uma luta de verdade. E depois eles ficam olhando um pro outro bem sério. E o Eren pergunta se eles são os orcs de Ancona. E o orc vai se aproximando e fala que sim. E daí? E o Eren fica só olhando pra ele e percebe que ele tá querendo mostrar sua força pra cima dele. Mas já acerta uma cabeçada bem na sua cara. O que deixa todo mundo surpreso na hora. Inclusive os orcs lá atrás. Enquanto o Killian pensa que isso é muito ruim, ele que iniciou o ataque. Só que depois que o orc cai, os orcs atrás dele começam a rir zoando com a cara dele, dizendo que ele recebeu uma hemorragia no nariz, só porque foi atingido por um humano. O que deixa todo mundo sem entender nada. E aquele orc gigantesco chama ele de desgraçado e pergunta o que o Pendragon está fazendo ali. Só que o Eren fala que é ele que deveria perguntar isso, de acordo com o contrato. De acordo com o contrato que eles fizeram com os Pendragon, eles deveriam estar proibidos de deixar a floresta, mas ainda assim eles vieram pra fora dela. E o orc fala que isso é tudo por culpa dele. Foi ele que foi abandonado pela entidade guardiã da floresta. E eles, os orcs, se recusam a obedecer um fracote. E é por isso que mesmo que eles precisam obedecer a entidade guardiã da floresta, não vão obedecer aquele que perdeu o status de igualdade da entidade guardiã, porque falhou em formar um pacto com ela. E ele pensa que essa entidade guardiã da floresta que está se referindo deve ser o Soldrak. E o orc fala que é por isso que eles deixaram a floresta, para provar o sangue e batalha livremente, enquanto tomam o controle do território. E o Eren fala que entendeu. Eles estão sedentos por sangue, só que infelizmente ele quer a força deles. E ele vai se aproximando, dizendo que eles não obedeceriam às suas ordens. E foi por isso que ele se deu ao trabalho de ir ali. E se ele sabe por que ele colocou as suas armas de lado. E o orc fica bem interessado no Eren e fala que embora ele seja apenas um humano,
humano, parece que ele conhece as regras dos orcs. E ele também solta sua arma, e o Eren fala que conhece muito bem. E enquanto seu oponente não segurar uma arma, você não deve segurar uma também. Ele deve aceitar qualquer desafio para um duelo, o que deixa o orc bem animado. E o Eren também fica muito animado, e fala que então eles deveriam lutar seguindo as suas regras. E assim o orc fala que muito bem. E os dois avançam um para cima do outro. E inicialmente o Eren consegue desviar do primeiro ataque do orc, mas pensa que parece que é verdade, que eles têm uma destreza maior de combate comparada aos outros orcs. E se fosse uma pessoa comum, com certeza os seus ossos teriam sido esmagados. E enquanto o Eren está no ar, o orc se prepara para dar um golpe nele, e o Eren também rebate dando um chute. E o impacto cria uma grande ventania no local, o que deixa todo mundo muito surpreso. E quando o Eren olha pro seu pé, ele percebe que parte da sua armadura foi quebrada, e que ele não tem queixas contra a força daquele orc, mas ele não é tão rápido quanto o orc que ele lutou no passado. E assim ele fala que esse cara não usou todo o seu poder. E o orc diz que isso é muito óbvio, humano, falando que eles morrem instantaneamente se ele usar todo o seu poder, e já está armando para dar outro ataque no Eren. E diz que foi por isso que ele decidiu usar todo o seu poder apenas contra oponentes que podem parar o seu punho. E o Eren só fala que então já é hora dele encará-lo com toda a sua força. E o orc fica se preparando para dar um grande soco nele, e fala que ele já sabe disso. E ele pensou que ele não ia aguentar nenhum golpe, mas pelo visto ele é um humano bem interessante. E assim ele já vai para acertar um soco no Eren, só que ele desvia. Mas mesmo assim tem a sua bochecha cortada, e percebe que ele ficou mais rápido, e depois dá um passo para trás, enquanto o orc corre para cima dele, perguntando se ele não queria lutar contra ele, e fala para ele não se atrever a morrer agora. E com um grande soco ele acerta o Eren, mas o prota consegue se defender, enquanto a sua ex-noiva fica com medo dele morrer, e o cavaleiro feliz por ele estar apanhando. E o Killian percebe que aquilo tá sendo um desastre, e o Tata e o Casale ficam tremendo de medo. E assim o Killian grita pelo seu nome, e agora depois que aquele grande impacto acontece, todo mundo não consegue entender o que tá acontecendo e aonde está o Eren. Só que o orc fica pensando que o seu punho definitivamente o atingiu, mas ele tem uma sensação muito estranha. Só que assim o Eren vai saindo daquela fumaça e fala que puta merda, o seu corpo ficou todo enferrujado, porque ele só andou lutando contra fracotes ultimamente, e ele tá realmente todo lascado, até a sua testa tá sangrando. E a Seyred fica muito preocupada com o Eren, enquanto os orcs ficam felizes pela luta, e o Killian fica muito preocupado com ele, mas pensa que não pode acreditar que ele ainda está de pé depois de receber um golpe em cheio de um orc. Mas ele nunca ouviu falar de um humano que venceu contra um orc em uma luta mano a mano, e sua graça é o precioso herdeiro do ducado, e proteger a vida dele é sua maior prioridade. E assim ele fala para os seus homens protegerem ele, mas o Eren manda todos eles esperarem e ficarem ali, dizendo que essa batalha é só entre ele e o orc, e ele não precisa da proteção deles, o que deixa o Killian bem incomodado, mas depois ele fala que entendeu. E assim aquele velho orc vai se aproximando, e fala que isso é muito esplêndido, e pensar que ele continuaria vivo depois de enfrentar o Karta, o orc mais forte da floresta Ancona. E ele fala para os outros orcs que esse Pendragon é muito interessante, e assim o Eren fala que isso vai servir de uma excelente reabilitação para recuperar seus antigos sentidos. E agora ele fala que tá na hora de ir com tudo, enquanto o orc diz que ele é o primeiro humano a sobreviver depois de tomar o seu soco em cheio, mas é só uma questão de tempo até que ele sucumba às suas feridas. Só que o Eren olha pra ele e pergunta se isso é sério, e se ele não está o subestimando demais, só por algo deste nível. E assim ele começa a usar sua habilidade de regeneração, e fala que isso foi só um arranhão, e simplesmente o corte que ele tinha na sua testa é fechado. E o orc fica muito surpreso percebendo que a ferida desapareceu, e ele fala que realmente o Pendragon é muito interessante, e que agora ele tem a sua atenção, e já parte pra cima dele pra dar outro golpe, o que faz quebrar todo o chão, só que o Eren consegue desviar, pensando que pra derrotar ele precisa liberar todo o seu poder nos pontos vitais dele. E nas suas costas ele pensa que pra fazer isso, primeiro precisa restringir os movimentos dele, mas o processo de pensamento dos orcs é tão simples quanto parece. Além disso, com a sua habilidade de regeneração, vai ser moleza. E assim aquele orc já parte pra cima dele de novo, e ele tá realmente muito feliz por essa luta, e pergunta cadê a ousadia do Eren de antes, e por que está só desviando agora, enquanto o nosso garoto muito puto fala que ele é um orc tedioso, e pergunta se todos os orcs de Ancona só são capazes de balançar os punhos, o que deixa o orc bem puto. Pergunta se ele realmente tá tentando tirar sarro deles, e assim ele arma pra dar um golpe no Eren, e fala que vai fazer ele se arrepender do que disse. Mas no momento em que ele ia acertar um chute no Eren, o nosso garoto fica todo felizinho, percebendo que ele caiu direitinho no seu plano, e ele consegue defender com seus braços o chute dele, mas ele ainda é acertado porque baixou a guarda, o que faz o Killian gritar pelo seu nome. Mas o orc fala que então seus braços agora estão inúteis, e esse é o fim do Pendragon. Mas o Eren já dá um sorrisinho pra ele, e fala que finalmente o pegou, e basicamente segura a sua perna, e fala que seus braços estão muito bons. Só que esse é o fim do orc de Ancona, e aquele grandão tinha certeza que ele tinha quebrado os ossos dele, e ele se pergunta como é que ele ainda consegue se mover, mas percebe que ele caiu direitinho, era isso que ele queria desde o início. E esse nosso garoto já puxa ele pra cima, e depois já pula pra cima dele, o que faz o orc pensar que isso é muito ruim, e ele não vai conseguir desviar desse golpe, enquanto o Eren, que tá muito puto por ter apanhado dele, já dá um chute bem na sua cara, o que faz o orc perder vários dentes. E depois que o Eren pousa, o orc cai no chão aparentemente derrotado, o que deixa todo mundo surpreso, inclusive a Seyred, que fica cada vez mais apaixonadinha pelo nosso garoto. E daí aquele orc mais velho fica muito animado com essa luta, enquanto os outros ficam bem felizes porque isso foi muito incrível. E eles começam a zoar com aquele Karta, dizendo que ele foi derrotado por um simples humano e que esse Eren é muito poderoso. E depois daquela luta, seu cavalo, e pede para que os seus companheiros curem as feridas do Eren, mas o Eren fala que está muito bem e não está doendo tanto, enquanto que ele pergunta como é que ele pode dizer isso, mas o Eren só bufa e pensa
que a dor da regeneração é pior que a do ferimento em si. E bom, ele deveria ser grato por esse poder ter sido passado pra ele. E ele vê sua mão tremendo por um momento, mas depois da regeneração ele já está muito bem. E assim ele vai se aproximando dos orcs de Ancona e fala que ele escutou que o nome dele era Carta. E ele, com essa aura de protagonista, só pede para que ele o obedeça e que essa é uma ordem. E aquele orc fala que ele sabe que ele é o perdedor e que deve seguir o vencedor depois que perdeu. Então o que ele quer que ele faça? Assim o Eren fala que de agora em diante eles vão dar início às preparações para conquistar a floresta Ancona e que ele deve ajudá-lo com isso primeiro. O que deixa o orc sem entender nada. Como assim floresta e por quê? Ele já foi recusado pela divindade guardiã da floresta. Mas assim o Eren fala que vai abrir o mausoléu, o que deixa todos os orcs bem surpresos. E ele pergunta se ele está planejando fazer um pacto com a divindade guardiã da floresta. E o Eren fala que é isso mesmo. E para eles irem até o Soldrick, haverá uma horda de monstros tão grandes que eles vão ficar enjoados de lutar. E assim ele pergunta se ele não está grato por isso, e que de agora em diante eles serão capazes de lutar todos os dias, o que deixa os orcs bem animados. E o orc fala que eles não vão ficar tão animados assim. Esses monstros não podem ser considerados oponentes para eles. E ele fala que eles vão chegar ao mausoléu rapidinho. E o Killian fala que se esse é o caso, então eles podem pegar leve. E esse um daqueles cavaleiros entrega a espada para o Eren. E depois que o orc vê aquela espada, ele se ajoelha. E os outros seguem o seu comando e se ajoelham também. E assim o garoto fala que esses orcs de Ancona devem se devotar aos Pendragon. E ele espera que eles deem tudo de si. E aquele orc fica bem feliz com isso, enquanto a Serad fica muito coradinha olhando pro nosso prota. Só que o Brandon fica muito puto e com ciúmes vendo isso. E agora já está anoitecendo, e eles estão no meio de uma ponte. E o Eren se despedindo deles, fala que deixará alguns soldados para trás, para escoltá-la de volta ao território da casa Seirot. E eles podem voltar para o seu território agora. E assim ela fala que sinceramente não tem desculpas. E o Eren olha para aquele Brandon e diz que na próxima vez que ele apontar a sua espada para ele, não vai terminar só com um braço. O que deixa aquele cavaleiro tremendo na base. Até o orc fica olhando para ele muito puto, o que faz ele ficar cagando nas calças de novo. E assim o Eren chama o orc pra ir com ele. Mas depois que eles estão indo embora, a Seirot fica muito arrependida do que fez, por ter cancelado o casamento com esse homem, e fica cada vez mais apaixonadinha por ele. E com o Eren lá na frente, ela pensa que se for ele, com certeza vai conseguir abrir o mausoléu. E ele tá lá na frente de todos, com essa aura de protagonista em volta dele. E aquela garota olhando isso fica mais coradinha ainda, enquanto o Brandon fica muito puto porque ele tá morrendo de ciúmes. E depois disso anoiteceu, e nosso garoto diz que finalmente eles conseguem vir à floresta Ancona. E todo mundo fica meio preocupado com a floresta Ancona, enquanto o Eren diz que tudo começa ali. E finalmente eles podem dar início à batalha que ele jurou lutar. E agora se não muda para o Soldrick, olhando para a lua e falando que então ele veio. E fala que já que ele está ali, ele deve tentar encontrar a entrada para o seu domínio. Ele, a pessoa que não possui a alma de um Pendragon. E agora já no outro dia, lá no Vale da Floresta Ancona, todo mundo está caçando vários monstros. E os orcos estão muito felizes por caçar monstros também. Mas dizem que matar essas cobrinhas não serve nem para o aquecimento. E o Carta diz que está de saco cheio de estar enfrentando tantos fracotes assim. Enquanto os cavaleiros estão dando duro para enfrentar aqueles monstros. Mas o nosso garoto já chega para cortar uma daquelas cobras voadoras no meio, salvando aquele cavaleiro, e ele já agradece por o Eren ter ajudado ele. E o Eren fala que não tem problema. Então ele chama o Kratu, que é aquele orc mago, e diz que vai deixar o tratamento dos feridos pra ele. E ele fala que entende e pede pra ele não se preocupar com isso, porque ele trouxe remédios bem eficazes. Então ele pode deixar isso com ele. Mas assim o Killian se aproxima e pergunta se Vossa Graça está machucado. E o Eren diz que tá tudo bem, e pergunta qual é a situação com os soldados restantes. E o Killian fala que não tem muitos monstros no rio acima, e eles podem continuar a sua marcha, mas vai faltar força física se enfrentarem uma batalha contra demônios. E assim ele olha pra trás, e fala para o Carta, perguntando quanto falta pra eles chegarem ao domínio de Soldrick. E o Carta fala que não sabe ao certo, mas eles vão ver sinais na pedreira se eles marcharem um pouco mais naquela direção. E a única coisa da qual ele tem certeza é o fato de que é uma caverna que conecta o domínio da entidade guardiã a essa área. E o Eren pergunta se há alguma coisa que ele deve se atentar no caminho até a pedreira, mas o orc fala que não tem. A área que ainda é território dos orcs, e essas cobras desgraçadas só estavam procurando por água. E o Eren fala que é bom, então eles vão seguir em frente até a pedreira, e depois vão montar um acampamento lá, e procurar a caverna quando amanhecer. E se entrarem em batalhas no caminho, os orcs podem cuidar disso. E agora eles vão partir imediatamente. E tanto o Killian e o orc olham pra ele muito confiantes. E eles falam que entenderam e agora vão seguir o Eren. E agora já anoiteceu mais uma vez, e o Eren fica olhando para o céu, sobre aquela lua. E eles vão parar ali pra montar um acampamento, mas ele pensa que esse lugar é muito sinistro, só pra ser uma pedreira. Mas assim ele pergunta para o Carta por que a pedreira está selada, mas o Carta fala que não tem muita certeza dos detalhes. Mas de acordo com o seu ancião, os goblins costumavam minerar ali. Contudo, houve rumores sobre como todos os goblins desapareceram simultaneamente, em algum ponto, e nunca mais voltaram. E o Eren olha para o Khazali, só que o Khazali fala que não vive na floresta, então ele não sabe. E além do mais, ele nunca ouviu falar que goblins mineravam. Pessoalmente, ele é bem melhor roubando do que trabalhando. O que deixa todo mundo surpreso porque ele realmente é muito sincero. E assim o Killian vai se aproximando e pergunta para Vossa Graça qual é o problema. Mas o Eren diz que é melhor eles não deixarem essa área até o sol nascer. E os orcs podem continuar vigiando em pares. Então ele pede para que eles montem barracas e deixem os soldados descansarem. E ele fala que sente muito para o Carta, mas ele vai deixar a vigília em turno com ele. E o Carta só fala que não tem problema. E assim eles finalmente montaram um acampamento e já
já tem 2 orcs dormindo, e aqueles monstros também. E no meio do acampamento, só tem um soldado fazendo a vigília. Mas ele escuta um ruído e vai olhar o que tá acontecendo, se perguntando que barulho é esse, mas quando ele percebe, ele já tomou uma foiçada no meio do seu peito. Só que quando ele ia avisar os outros, ele já cai morto. E agora a cena vai para a tenda do Eren, onde ele não consegue dormir, pensando que tem alguma coisa errada. E se pergunta por que os goblins desapareceram simultaneamente. Mas ele fala que não. Pode ser que eles não tenham desaparecido, mas sim alguém fez desaparecer. Só que ele se pergunta quem diabos faria isso. Mas ele nem espera que tenha alguém encapuzado no pé da montanha. E essa é uma caveira. E com seu cajado ele ativa o seu poder. E vários esqueletos começam a sair do chão. E já começam a cercar todo o acampamento. E sem aquelas várias caveiras. E outros monstros acordam. E já estão cercando todo o acampamento. E nesse momento o nosso garoto sente a presença deles. E já saca suas 2 espadas, saindo da tenda para lutar contra aqueles monstros. E simplesmente ele vê um demônio gigantesco de 2 cabeças correndo em sua direção. E já vai pra cima dele com tudo. E se pergunta de onde eles vieram. E fala que não é de se admirar que aqueles goblins tenham desaparecido, já que estão todos mortos. E dessa maneira ele já acerta bem na cabeça daqueles monstros. E aquele impacto acorda todo mundo. Inclusive o Tata já fica morrendo de medo. E os orcs vão olhar o que tá acontecendo. E se perguntam o que diabos é aquilo. E todo mundo só vê o Eren lutando contra um demônio gigantesco. E ele já crava sua lâmina bem no olho daquele demônio. Mas mesmo assim ele ainda não foi derrotado. Só que dessa maneira o Eren faz um corte bem na sua boca, cortando a cabeça daqueles monstros. E agora o Killian e o Carter já estão nas suas costas e perguntam qual é a situação. Ele percebe que então, esses são os goblins que trabalhavam nas minas. E o Carter se pergunta como é que todos eles morreram. E o Eren fala que foi um Lich. O Lich são seres que podem usar os mortos como servos. Então ele provavelmente matou todos eles. E parece que ele quer impedi-los de fazer o juramento com o dragão e abrir o mausoléu. E ele diz que, como eles podem ver, já estão cercados. Então eles não têm escolha além de lidar com eles, pois eles não vão desaparecer até que eles encontrem o conjurador. E ele fala que vai encontrar onde está o corpo verdadeiro e lidar com ele, enquanto eles devem ganhar um tempo pra ele. E assim todo mundo começa a entrar em combate. E os orcs já vão derrotando vários goblins e esqueletos, enquanto que ele percebe que eles estão em grande número. E alguém tá tentando impedi-los de restaurar a antiga glória da casa Pendragon. Contudo, ele não vai deixar que eles consigam, pensando que sua graça mudou bastante. E é como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Mal sabe ele. E ele só pensa que talvez ele possa conquistar o que os seus predecessores não conseguiram. E além disso, o atual jovem mestre é muito melhor que o antigo. E se for ele, com certeza conseguirá controlar o dragão branco e abrir o mausoléu, restaurando a glória do passado e fazendo a casa Pendragon prosperar como antigamente. E ele fala que o tempo da queda deles já acabou. E os Pendragon definitivamente irão se reerguer novamente. E eles são uma orgulhosa cavalaria do dragão branco. E ele já corta a cabeça daquele demônio. Mas então os goblins estão atacando o Prota, enquanto ele tá lutando contra as cobras gigantes. E já jogam algumas lanças nele. E o Eren pensa que pelo visto eles estão visando a vida do Eren. E é por isso que ele não tem mais tempo pra encontrar o Lich. E assim ele muda o movimento da sua espada, colocando aquela cobra na frente dele, o que faz aquelas 3 lanças acertarem bem em cheio nela. E ele pensa que não sabe quem diabos tramou isso tudo, mas a queda da família Pendragon e o desligamento da casa Vashj estão todos conectados. E eles devem estar querendo alguma coisa com eles, já que estão os impedindo. E ele fica bem animadinho com isso, e fala que certo, ele vai ajudá-lo, pensando que irá devolver a autoridade dessa casa, mesmo contra a sua vontade. Então sinta-se livre pra tentar impedi-lo a qualquer hora. E depois ele já tá entrando em combate novamente contra aquela cobra gigante, e já parte ela ao meio, e só pensa que irá reconquistar a glória da casa Vashj com as suas próprias mãos. Ele já vai indo para o campo de batalha, e só pensa que eles já lidaram com muitos. Embora sejam apenas esqueletos goblins, eles não vão conseguir lidar com todos, já que são tantos. Mas quando ele fica distraído por um momento, já vem aquela foice gigantesca mirando no seu pescoço. E assim ele começa a falar que um Lich é um feiticeiro que selou sua própria alma para se tornar um imortal, porque violaram as leis da natureza. E até mesmo o Império, embora tolerante à magia e feitiçaria, os pune duramente. E eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Por esse motivo, o Império geralmente ordena a corporação demoníaca lidar com eles, já que o Império não se importa se os soldados vivem ou morrem. Sendo assim, há muitas casualidades. E a causa principal disso são os Lichs. E ele já tem uma lembrança de quando ele estava lutando contra um, e nas suas costas já tinha aquela foice, finalizando um dos seus companheiros. E a cabeça dele simplesmente explode. E quando olha pra trás, ele não sabe o que acabou de matá-lo. E depois ele olha para o Lich e só percebe que ele não moveu nenhum músculo. E não sabe o que ele fez e se aquilo foi magia. E depois aquele outro cara começa a correr, dizendo que fantasmas existem e ele não quer morrer. Só que o Lich levanta só um dedinho fazendo um gesto. E quando aquele cara fala que não quer morrer, ele é acertado nas costas por aquela foice daquele fantasma. E sua cabeça vai explodindo. E o Raven pensava que eles só existiam nas lendas. Mas aqueles calafrios, eles realmente estão aqui. Os servos mais fortes do Lich, que pode permanecer oculto. O fantasma, que não pode ser visto pelas pessoas, já que é um espírito, assim como o deus da morte. E quando ele olha pra trás, já tem uma foice mirando seu pescoço. E ele sabe que se aquela foice acertá-lo, ele vai morrer. E agora, como Eren, ele consegue sentir a presença daquela foice. E no último instante ele consegue bloquear. E uma grande luz sai da sua espada. E ele não entende o que acabou de acontecer e o que é essa espada. Mas ele escuta várias pessoas mandando se recompor. E o Killian só fala pra vossa graça que os soldados estão desmaiando do nada. E ele não sabe o que está acontecendo. Mas o Eren percebe que aquela grande foice está indo nas costas do Killian. E esse ele pega no seu braço e puxa ele o salvando da morte. E o
que ele pergunta o que diabos acabou de acontecer, enquanto ele só pensa que isso é uma merda. Os fantasmas têm uma presença incomum, então os que nunca enfrentaram eles antes não vão conseguir entender, e eles vão matá-los antes que sequer eles se deem conta. E esses fantasmas não vão desaparecer a menos que ele lide com o Lich. E o pior é que não tem apenas um. E se ele sair dali, todos os soldados morrerão sem serem capazes de fazer nada. E ele só fica olhando pra todos aqueles feridos. Mas ele pensa que se ele não conseguir lidar com o Lich agora, eles serão sobrepujados pelos números deles. E o Tata e o Casalho têm uma boa visão noturna, mas eles não podem procurar o Lich desse jeito, porque estão morrendo de medo. E assim ele pensa que essa não é a corporação demoníaca, então ele não pode simplesmente abandoná-los. E ele tem que achar um jeito. Mas assim aquele orc mago ativa o seu poder, e uma grande luz verde começa a rodear todo aquele local. E ele pega no ombro do Eren e fala que agora é a sua vez. E o Eren olha pra ele, enquanto aquele mago diz que ele está com problemas. E ele vai emprestar sua força. E agora ele pode contemplar a força concedida pelo grande deus da terra. E assim várias raízes começam a se espalhar por todo aquele local. E de um momento pro outro, aquelas raízes cercam aqueles monstros e depois esmagam eles. E uma grande árvore se ergue no meio de todo mundo. E o Eren só fala que ele é muito idiota. Se ele podia usar magia, deveria ter feito isso antes. Mas o orc diz que isso é besteira. E isso é um grande feitiço que requer muita preparação. Mas infelizmente esse não é o fim. E ele fala que esse feitiço não pode ser usado várias vezes. Então essa será a sua primeira e última chance. Ele terá que encontrar o Lich enquanto o feitiço está ativo. Então o Eren vai regalando os olhos e tenta achar a presença do Lich. E fica olhando para todos os lados. Mas então ele olha para trás e finalmente o encontrou lá no pé da montanha. E assim depois que ele fala que o encontrou, o mago diz que de algum jeito ele vai lidar com os esqueletos restantes e pede para ele ir em frente. Então o Eren começa a correr na sua direção. E depois o Carter está derrotando vários daqueles esqueletos. Só que o Eren nas suas costas só chama pelo seu nome e diz que o Lich está lá em cima. E assim o Carter percebe o que ele está tentando fazer e manda ele vir rápido. E assim ele faz um apoio com a sua mão e o Eren pula em cima dele. E dessa forma o Carter joga ele para cima, lá onde está o Lich. E com as suas duas espadas ele já vai para acertar o Lich. Mas com seu cajado ele consegue defender das duas espadas dele. E o Eren pergunta se ele não queria sua vida e ele já está aqui bem na sua frente. E ele só pensa que certos espíritos também vieram ali para cima. E com isso só faltam os esqueletos no chão. Contudo, suas tropas vão chegar ao limite em breve. E ele vai ter que acabar com isso rápido. E o Lich, que tá bem puto, já vai ativando sua magia. E várias mãos de esqueletos gigantes saem do chão. Mas o Eren consegue quebrá-las facilmente. E no momento que ele ia atacá-lo, duas foices gigantescas saem para acertá-lo. Mas ele consegue desviar na última hora, percebendo que isso é uma droga. Os fantasmas estão protegendo o Lich. E ele recua e diz que é muito perigoso. E não vai conseguir chegar perto dessa maneira. Só que nesse momento, o Lich ativa outra magia, uma magia de fogo. E essa bola de fogo gigantesca vai pra cima do Eren, só que ele consegue desviar. E não sabe o que tá acontecendo. E percebe que o Lich fechou a sua rota de fuga com fogo. E os fantasmas também vieram pra cima. E esse Lich é muito mais inteligente do que ele achou que seria. E assim ele tá cercado por aqueles fantasmas e o Lich. E eles já estão mirando no seu coração. Mas aquela espada que ele tava usando começa a brilhar. E várias chamas azuis começam a irradiar no seu corpo. E assim o Lich fica preocupado com aquele poder. E aquelas chamas azuis começam a rodear todo o corpo do Eren. E aquela chama azul pergunta quem ele é. E fala que ele tem uma alma em comum. Contudo, ele vai esperar por ele. Então ele tem que mostrar pra ele quando chegar no final essa alma desconhecida. E quem está falando com ele era o dragão. E o Eren percebe a sua voz e fala o seu nome, Soldrak. E assim ele fica irradiando todo aquele poder por conta da espada. E quando abre os olhos, em volta deles tem meio que asas de dragão. E o poder do Soldrak está vinculado com ele, o que deixa o Lich bem preocupado. E assim o Eren percebe que agora ele consegue ver os fantasmas. E esses são seres muito feios. E ele fala que é a primeira vez que ele vê um, e os fantasmas já estão indo pra cima dele. Só que ele ativa aquela aura da espada, e com seus olhos brilhando com asas, ele já ataca aqueles fantasmas. E facilmente com a chama da sua espada, ele consegue finalizá-los, e acha que é brincadeira de criança. E depois já vai saindo pra atacar aquele Lich. E agora o Lich não tem mais pra onde fugir. E assim o Prota com a sua espada, crava ela bem na testa do Lich. E fala que agora finalmente acabou. E depois ele fica olhando pra o Lich queimando pelas chamas da espada. E com isso ele vê o corpo se desintegrando. E depois o seu cajado também é destruído. E todos aqueles goblins e esqueletos caem no chão. E assim o Carta fala que os esqueletos pararam de se mover. E o Orc Mago fala que o Lorde lidou com o Lich. E com isso até mesmo os corpos dos goblins começam a se desintegrar. E o Mago fala que isso é por causa que eles perderam seu líder e acabaram se tornando uma névoa. Enquanto lá no topo da montanha está o nosso garoto olhando para o céu e percebendo que todas aquelas almas estão ascendendo às nuvens. E depois que ele desce, ele percebe que eles perderam vários cavaleiros. E seus amigos estão chorando pelas perdas. Enquanto o Killian está chorando pra cacete. Mas o Eren nem chora porque ele é um menino muito frio. E depois disso eles enterram aqueles mortos. E assim voltam para o acampamento para descansar. E o Prota na sua tenda estava limpando sua espada, mas ele adormece. Só que ele começa a ter uma lembrança de quando ele recebeu uma carta. E percebe que essas são as memórias daquele dia, quando ele recebeu essa carta de alguém. E depois ele já estava sendo acusado. Mas ele diz que não foi ele, isso tá errado. E que foi apenas um mal entendido e tudo foi armado. Mas depois ele é preso. E só fala que sente muito pelo seu pai, sua mãe e seu irmão. Mas pensa que tem que parar de lembrar disso. Só que ele continua lembrando de quando ele estava cercado por vários nobres olhando pra ele. E as três cabeças dos seus familiares estavam diante dele. E ele estava lá chorando enquanto ele era o Raven. E agora vem uma lembrança do Eren, que só pedia para o seu pai não morrer, dizendo que vai se tornar um cavaleiro de dragão. E que ele vai ser um bom Pendragon. Então que por favor ele não morra. E depois que ele tem essas lembranças que estão meio que vinculadas, ele acorda desesperado e começa a suar frio. Mas depois já fica muito puto e vai saindo da tenda porque não consegue dormir. E assim aquele orc pergunta se ele ainda está acordado, porque já tá bem tarde. Mas o Eren fala para o Kratu que depois de tudo que houve, ele ainda tá ali de vigia. E que ele pode dormir
também. Mas o mago diz que os orcs são fortes e ele vai ficar de boa. Além do mais, só teria mais sacrifícios se ele deixasse isso com os humanos. E assim o nosso garoto olha para as pessoas enterradas. E o Kratu fala que foi uma luta dura. E o Eren diz que foi essa espada que o salvou. E o mago fica só olhando para ela, enquanto o Eren diz que essa espada, a tão estimada espada luto da viúva, deu poder para se proteger das foices dos fantasmas. E eram as chamas do Soldrak. E assim o orc pergunta se ele tá falando da divindade guardiã da floresta. E o Eren fala que essa espada possui o poder do Soldrak, que pode ver através de todas as coisas. Lembrando do momento em que ele abriu seus olhos, com aquele poder do Soldrak vinculado com ele, e ele conseguiu ver os fantasmas. Enquanto pensa que o dragão branco sabe que ele não é o Eren, e sim o Raven. Mas ele teve uma lembrança do Eren agora há pouco, vinculado com as suas próprias lembranças. E se pergunta por que sonhou com o Eren. E assim a sua cabeça começa a doer. E o mago pergunta o que houve. Mas o Eren só olha pra ele muito puto. Enquanto o mago pergunta por que ele tá tão bravo. Mas o Eren só fala que não foi nada. E é só porque ele tá de mau humor porque não tá conseguindo dormir. E assim o Kratu pergunta por que ele não foi descansar. Mas o Eren fica calado. E depois diz que é porque ele teve um pesadelo. E assim o mago percebe que ele não vai falar mais sobre isso. E diz que entendeu. E agora já é de manhã e tá todo mundo preparado pra partir. Enquanto eles ficam olhando pra floresta. E o Carta diz que tá com um mau pressentimento sobre isso. E o mago concorda com o que ele diz. E fala que olhando pra aquilo, as suas chances de voltarem a salvo ficaram ainda menores. E quando eles olham o que tem diante deles, é um local totalmente sombrio rodeado por um poder sombrio também. E assim o Killian fala que o sentido dos monstros já são muito mais fortes do que os dos humanos. E se eles sentem que tem algo ali, significa que tem. E daí o Eren fala que só pode ser o mausoléu. E ele lembra daquele sonho que ele teve antes. E fica muito puto de novo, pensando que o Soldrak está esperando pelo Eren. Só que ele precisa da sua força para se vingar pelo que houve com a casa Vart. Então ele vai ter que fazer o dragão ouvi-lo. E lembra que algo aconteceu com aquele dragão no campo de batalha. E assim ele já saca a sua espada. E pensa que de algum jeito ele renasceu como Eren. E só começa a lembrar de todo aquele poder antes. E pensa que o Soldrak deve saber de alguma coisa. E assim ele manda todo mundo se preparar para entrar no mausoléu. E agora eles entram na caverna, onde provavelmente fica o mausoléu. E dentro dela tem vários cristais muito brilhantes. E o Carter fica sentindo um cheiro e tenta escutar algum som. E fala que com certeza é ali. Enquanto o Killian fala que essa habilidade é muito incrível. E o Eren fala que é de fato. Os sentidos dos orcs podem detectar o fluxo da atmosfera e achar recursos hídricos. E a sensibilidade deles é a melhor para essa situação. E assim que eles chegam, eles veem algo estranho. E o Eren pergunta para o Kratu o que é aquilo. E o mago fala que sentiu algo. E quando olha pra frente, aquilo é um espírito. E como ninguém tinha visto espíritos antes, eles ficam muito surpresos. E agora eles chegam em uma cachoeira muito brilhante. E o mago fala que tem espíritos aquáticos naquele lugar. E o Eren pergunta como assim espíritos aquáticos e se eles são perigosos. Mas o mago fala que não é nada do tipo. Contudo, essa caverna não tem quase nenhum tipo de energia vital. E é um lugar especial que não pode ser alcançado por causa da proteção do grande deus da terra. E eles não deviam ir ali. E o Eren fica pensando sobre isso. E o Killian pergunta se talvez eles deveriam sair. Mas o Carta diz que tem algumas escadas atrás daquela queda d'água. E talvez aquela seja a saída. E o Eren fica só olhando para aquilo atrás da cachoeira. E diz que tem algo brilhante no meio dela. Parece um prato. Mas o Kratu não entende o que ele tá dizendo. Só que quando ele percebe, a água começa a se moldar. E quando se dão conta, eles não entendem o que tá acontecendo. E o Eren fica muito surpreso, perguntando que tipo de tartaruga é essa. E o mago fala que esse é o espírito da água. E esse ela já vai pra cima deles para atacá-los. Enquanto o mago fala que ela deve estar tentando proteger alguma coisa. E o Eren se pergunta se tem algum tipo de tesouro ali. Mas o mago diz que ele viu algo no meio daquela queda d'água. E deve ser o que ele está protegendo. E apesar de que antes não existia essa história de proteção do grande deus da terra ali. E deve ter algo ali que fez os espíritos se oporem a eles. E o Eren diz que pelo visto eles querem acabar com eles pela proteção do tesouro. E o mago fala que parece que sim. Enquanto o nosso garoto fica bem preocupado com isso. Só que ele não aponta sua espada para a tartaruga. E todo mundo fica preocupado com ele indo sozinho desarmado. E assim ele vai se aproximando e andando sobre a água. E pede para ele ficar calmo. E assim mostra a sua espada. E fala para aquele espírito se acalmar. E simplesmente o poder daquela espada fez o espírito se acalmar. E depois uma chuvinha acontece. E o nosso garoto tá lá todo bonitão. E assim uma passagem se abre naquela queda d'água. E ele vê o escudo com o emblema do Pendragon. E depois o Killian tá carregando aquele escudo. E fala que isso deve ser um tesouro. E é com certeza um escudo maravilhoso. E ele cura as feridas daquele que o porta. E até mesmo cura as feridas dos soldados. E o Eren se pergunta se é isso mesmo. Mas o mago diz que é uma coisa boa. Ele fez os espíritos recuarem. Então ele percebe do que ele estava falando ontem. Poder da espada do luto da viúva. E o Eren fica só olhando para ela sem saber muito bem o que é. E fala que não sabe o porquê. Mas ele sentiu algo e apenas aconteceu. E o Kratu fala que o rosto dele não parece muito bem. E o Carta fala que então essa foi a força da divindade guardiã da floresta. Mas o Killian fica bem puto, falando que tudo isso pertence aos Pendragon. E o Eren acha que é isso mesmo. A força do Soldrak é a força dos Pendragon. Ou seja, não é o seu poder. E ele de novo tem aquela lembrança de quando o pai do Eren morreu. E ele fica muito irritado com isso, mas tem certeza que ele é o Raven Vart. E assim depois de caminhar por um tempo, eles chegam na entrada do mausoléu. E o Killian fala que eles finalmente chegaram. Esse é o mausoléu, o domínio do Soldrak. E agora eles estão em frente ao mausoléu. E a espada do Eren começa a brilhar. Enquanto o cavaleiro pergunta por que o luto da viúva está assim. E o Eren fala que está reagindo e com certeza esse é o mausoléu. Assim ele aponta a espada para o mausoléu e acontece uma explosão no meio da porta. E eles perguntam o que é toda aquela névoa. Mas quando o Eren olha, tem alguém vindo na direção dele. E ele grita pensando que é um cavaleiro. Mas quando se revela, eles não entendem o que é aquilo. E o Eren fica muito surpreso. Só que na mesma hora ele o reconhece como o Gordon Pendragon. E aquele espírito já tá olhando pra ele. E assim todos se perguntam se aquele é o predecessor Gordon Pendragon. E por que ele está ali? Só que o Prota fica pensativo.
motivo, dizendo que ele é um corpo translúcido, que parece muito com um fantasma. Mas além disso, porque ele sabe o nome desse homem. E depois ele tem aquela mesma lembrança do pai do Eren morrendo. E assim ele entende que essas são as memórias do Eren. E no caso o Gordon era o pai do Eren. E assim, ele ergue a sua espada, e uma grande luz aparece no céu. E eles ficam sem entender muito bem o que é aquilo, mas quando eles olham, eles veem a sombra de um dragão sobre a lua. E eles ficam chocados com aquela cena. E os orcs ficam admirados com o dragão. E quando revelam seus chifres, os monstros tremem de medo. Mas quando revelam seus olhos, o Eren fala que finalmente apareceu. E agora o Soldrak está diante deles, pousando logo atrás do Gordon Pendragon. Agora os dois estão diante do nosso prota. E o Killian fala que isso é muito lindo. E os orcs falam que essa é a entidade guardiã. Só que o prota fica calado, encarando o Soldrak. E assim ele escuta uma voz perguntando quem ele é, o que faz o Eren tremer na base. E ele já olha para o Gordon, que estava encarando apontando uma espada. E assim o Gordon pergunta quem ele é. Depois o Killian, sem entender o que está acontecendo, se pergunta se o Lord Gordon acabou de falar. Mas o orc fala que isso não é possível, ele é só um fantasma. E o Eren pensa que é igual a antes. Quando ele conheceu o Eren Pendragon, na pradaria Lobation, era a mesma voz, que perguntava quem ele era. E basicamente o ser que falou antes. E o que está falando agora não foi nem o Eren nem o Gordon, mas sim a voz do Soldrak. E é ele quem está falando com ele nesse momento. E daí o Soldrak pergunta mais uma vez quem ele é. E eles ficam bem chocados olhando para o Eren. E o garoto grita que ele é o Eren Pendragon. Mas o Soldrak olha para ele e se aproxima, enquanto que ele se pergunta o que está acontecendo. Mas o dragão fala que ele não é o Eren. E ele não pode pensar que engana os seus olhos. E ele vai perguntar mais uma vez quem ele é. Assim ele começa a ter lembranças de quando ele estava vendo seus pais morrerem. No caso, o pai do Eren. E depois quando ele foi jogado aos demônios. E no fim assassinado pelo seu comandante, que estava armando tudo contra eles. E ele começa a ficar sem ar. E não consegue falar em meio àquela imensa pressão. E não consegue entender porque a sua cabeça está doendo tanto. E parece estar se partindo. E ele fica pensando quem ele realmente é. Enquanto o Soldrak o encara com essa imensa pressão. E Deus, os amigos perguntam se ele está bem. E o Soldrak, olhando para ele mais uma vez, pergunta quem ele é. Só que o nosso garoto fica desesperado e não consegue falar muito bem. E ele lembra de quando ele era o Ravenvart. Todas as coisas que fizeram com ele. Mas não entende por que suas lembranças estão fluindo sem parar. Porque ele não quer vê-las de novo. E as lembranças de quando ele foi jogado no corpo demoníaco. E depois teve que enfrentar vários monstros. E no fim sua missão de proteger o Eren Pendragon. E assim ele entende que o dragão está mostrando essas lembranças para ele. E assim o Soldrak pergunta mais uma vez quem ele é. E ele, que tá muito desesperado, não sabe muito bem o que dizer. Mas tem lembranças do Eren. E ele vê a esposa do Duke. E o próprio Duke Gordon. E depois ela segurando um bebê, que era o Eren. E ele sabe que não é ele, e sim o Eren, que está brincando com os cavaleiros e contando história para suas irmãs. E depois chorando no leito de morte do seu pai. E quando ele fazia uma pintura de um cavaleiro montado em um cavalo. E esse sim é o Eren. E logo depois das memórias, ele começa a cuspir sangue, o que deixa todo mundo preocupado com ele. Mas o gigante dragão ainda está na sua frente e pergunta novamente quem ele é. E o prota, sangrando, diz baixinho que ele é o Ravenvart. Mas daí ele lembra de quando ele acordou como Eren Pendragon. E a Lindsay estava muito preocupada com ele. E depois suas duas irmãs vieram encontrá-lo, tanto a Airen quanto a Mia. E também quando a mãe do Eren o abraçou. E logo depois quando ele encontrou esses monstros. E depois lutou contra os orcs. E quando estava diante daquele gordo maldito, junto com seus cavaleiros. E pensa que essas são as suas memórias. E os seus amigos continuam pedindo pra ele aguentar. E o Killian fala que eles têm que proteger o Lord Eren, mesmo que eles tenham que morrer. Enquanto o orc fala que eles não têm escolha. Mas o orc mago para aquele carta e pergunta se ele tá planejando ir contra a divindade guardiã. E ele fala que eles lutaram um contra o outro. E ele o venceu, então ele é o seu companheiro. E se as coisas continuarem assim, ele vai morrer. Mas o Eren continua sangrando. E finalmente ele sabe o que fazer. E quem ele é. E ele vai se levantando e falando para o Soldrak, enquanto o dragão o encara. E agora apoiado na espada diante ao Soldrak, ele diz que ele é o herdeiro legítimo do ducado Pendragon. O Eren Pendragon gritando com toda a sua força. E assim o dragão fica surpreso com ele falando dessa forma. E o nosso garoto tá lá todo lascado. Mas dessa maneira, aquele Gordon que estava olhando muito sério para ele, finalmente sorri. E o seu espírito é dispersado, enquanto o Eren não entende por que ele desapareceu. E assim o Soldrak ergue a sua cabeça e começa a dar um grande rugido sobre a lua, o que faz todo mundo voar com o vento e não entender o que tá acontecendo, porque aquele rugido é muito forte. E assim ele para e vai se aproximando do Eren e diz que o juramento foi completo. Eren Pendragon e também Ravenvart. E assim ele conclui, dizendo que alguém como ele irá suceder os Pendragon. E finalmente tanto Ravenvart quanto o Eren Pendragon conseguiram abrir o mausoléu e fizeram um pacto com o dragão branco Soldrak, o que vai colocar esse mundo de ponta cabeça. E depois disso, seus amigos já vão para acudi-lo, mas ele pede para eles pararem e não se preocuparem porque ele está bem. E ele fala que finalmente o juramento foi completo e ele foi escolhido pelo Soldrak, o que deixa eles espantados por um momento, mas depois felizes começam a comemorar, dizendo que o Eren foi o escolhido e o futuro dos Pendragon está garantido. E os orcs falam que de agora em diante, eles estão juntos com a divindade guardiã, e essa é uma grande conquista. E o cartão fala que ele é o único que pôde vencê-los. Mas daí o Soldrak ergue sua cabeça novamente, e o Eren não entende o que está acontecendo e pergunta para ele o que foi, e ele fala que um visitante chegou. Mas quando ele olha, ele pensa que tem pássaros vindo do céu, mas logo depois fica muito assustado. E todo mundo percebe
percebe também o que era aquilo. E quando eles veem, são vários dragões chegando e começam a rodear o Soldrak e o Eren, enquanto o nosso garoto ainda não consegue acreditar que existem 6 dragões, que estão diretamente olhando pra eles. E assim eles descem e o cercam, e o Tata e o Casale já começam a tremer de medo. E o nosso garoto não entende o que tá acontecendo ali, mas a voz de um daqueles dragões pergunta se esse é o novo contratante da rainha, o que faz o Eren tomar um susto na hora, olhando para aquele dragão. E o Soldrak fala que é isso mesmo, Miliard, e diz que não os convocou. Então por que eles vieram ali? E que o juramento com os Pendragon não tem relação com eles. Assim, outro dragão atrás fala que não dessa vez. E assim o Soldrak fala o seu nome, era Gusion. E ele fala que eles vieram ali porque deveriam, e a rainha deve saber o motivo. E o Soldrak olha pra eles e pergunta se eles têm direito de questionar. E os dragões ficam olhando entre si. E um dragão se aproxima dela e fala que, entretanto, ele sentiu algo a mais nesse humano, que não se refere só à sua aura, mas sim às ambas as auras, do deus demônio e do deus dragão. As duas auras estão nesse humano. E nesse momento, o Soldrak começa a rugir pra cima deles, o que mais uma vez assusta todos os soldados do Eren. E os dragões ficam bem surpresos com isso. E agora o Soldrak encara eles e diz que eles são visitantes indesejados e manda eles saírem do seu território agora. E ela ordena que eles saiam como o Rei Dragão. E quando o Eren olha, ele não entende o que ela acabou de falar. Como assim Rei Dragão? E eles entendem, mais um se aproxima e fala que eles vão embora hoje. Entretanto, se um dia esse humano voltar a essa terra, tudo se tornará claro. Assim eles começam a voar e ir embora. Enquanto o Carter pergunta o que acabou de acontecer. E o Casale diz que parece que eles estavam conversando, enquanto o Mago fala que as vozes dos dragões só podem ser ouvidas por aqueles que estão conversando com eles. E ele ouviu sua voz através do Lord Gordon, antes do juramento ser realizado, mas agora eles não conseguiram ouvir nada. E o Eren fica pensando que então ele foi o único que conseguiu ouvir, mas a voz do Soldrak realmente parou depois que o juramento foi concluído. Mas deixando isso de lado, ele pensa que existem 6 dragões, um Rei Dragão e um Rei Demônio, e tem muitas coisas que ele ainda não sabe, mas talvez ela saiba, a Rainha Dragão. E ele pensa que ela deve saber porque ele voltou à vida como o Eren. E assim ele se aproxima e diz que tem uma pergunta para o Soldrak, e se ela poderia abaixar sua cabeça, porque o seu pescoço tá ficando cansado de olhar pra cima, o que faz ela ficar bem surpresa. E ela diz que se for isso, existe uma maneira melhor. E assim chamas azuis começam a rodear o corpo dela, e o seu espírito começa a se dissipar. E todo mundo não entende o que tá acontecendo, e se pergunta se ela desapareceu. Mas depois um brilho forte cega todos por um momento, e logo depois o Eren abre os olhos. E quando todo mundo olha, eles se perguntam para onde foi o Soldrak, mas a voz diz que ele tá exatamente ali. E o Eren tava olhando pra cima, onde estava a cabeça de Soldrak, mas quando olha pra baixo, na sua linha de visão, ele vê algo se transformando, e ela é a Rainha Dragão na sua forma humana. E assim ela vai se aproximando deles com essas asas muito foda. E essa é a Rainha Dragão Soldrak, o que deixa todo mundo perplexo na hora, porque eles não acreditam no que estão vendo. E até eu fiquei chocado com essa aparência do Rei Dragão ou Rainha Dragão. E se você quer continuar acompanhando essa obra, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal. E se vocês estão procurando um lugar pra ler, seja o seu mangazinho ou manhwazinho, eu indico a Manlivre, que tá disponível gratuitamente na Play Store. E eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você quiser apoiar o canal financeiramente, você pode fazer parte da comunidade de membros, preços e benefícios na tela. E eu vou deixar um vídeo aqui do lado pra você aproveitar e assistir também. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!